Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Eslen Delanogari Podcast. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por compartilhar os episódios e fortalecer e reforçar o nosso trabalho aqui. O meu convidado de hoje, ele veio para falar sobre um tema de bastante importância, inclusive digo que possa ser até um tema de importância de saúde pública, que são transtornos emocionais, principalmente ansiedade e depressão. Mas além disso, o meu convidado de hoje é coordenador técnico de uma clínica onde se atende milhares de pacientes, literalmente, nos âmbitos psicológicos, a gente vai falar mais para frente, e isso gera uma série de inputs que podem ser importantes para a sua vida, aí, tanto se você for um profissional da área da saúde mental ou da saúde em geral, quanto se você for uma pessoa que está aí ouvindo e eventualmente sofre de alguma condição psicológica ou algo parecido. João, obrigado pela presença. O João é psicólogo, mestre em neurociências e atualmente é psicólogo clínico e professor. Obrigado pelo seu tempo aí, cara. Obrigado, Wesley. Ô, João, você é coordenador técnico da BeHealth, né? E, inclusive, nós somos sócios, né? O João toca a parte técnica lá da nossa clínica, onde a gente já tem 35, quantos psicoterapeutas são lá? Olha, hoje nós temos 38 psicólogos. 38 psicólogos. 2 nutricionistas. 2 nutris. 2 psiquiatras, ou melhor, 2 psiquiatras. 2 psiquiatras. E também um time de gestão e administração bastante amplo. Quantos pacientes tem ativo hoje? Olha, atualmente, no dia de hoje, nós temos mais de 1.300 pacientes. Mais de 1.300, ok. Tem ideia mais ou menos quantos pacientes passaram lá já? Olha, aproximadamente 2.000. Uns 2.000 pacientes. A clínica tem uma retenção bem interessante, né? Acho que o pessoal trabalha bastante forte ali na psicologia baseada em evidência e isso gera uma retenção do público por cá respeitar as preferências e fazer uma intervenção séria. Mas um dado aqui interessante que a gente levantou a gente... Vocês vêem, né? Eu sou sócio do cara, nem sei quantos pacientes tem ativo, mas é que isso se chama divisão de trabalho muito bem organizada. Quem aí trabalha com empresa sabe disso. A gente tem um gráfico que eu peguei aqui que você me enviou e eu achei muito interessante quando a gente comentou lá no Viver de Psicologia Experience. É um gráfico que vocês colhem a demanda que o paciente, quando se inscreve lá para ser atendido na clínica, informa, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção é a porcentagem de pessoas que dizem ter problema de sono. Cara, 2,7% de pessoas que procuram uma clínica de psicologia, de milhares, apenas 2,7% relatam ter problema de sono. Imagino que isso na vida real não seja, esse número não se traduz assim, né? Exatamente. Foi um dado interessante porque esse levantamento foi feito no ano passado, né? Lembrando que a BeHealth ela tem 11 meses de existência. E a gente fez um levantamento de mais ou menos 600, 700 pessoas, né? Onde a gente perguntou para essas pessoas por que elas procuraram a BeHealth e de maneira surpreendente, mas talvez nem tanto, né? Responderam que aparentemente não tem um problema de sono, né? Ou seja, pouquíssimas pessoas têm. E de fato, essa não é a realidade dos nossos pacientes, né? Quando a gente observa e trata o paciente lá na clínica, a gente percebe que a desregulação da rotina é um dos principais fatores para a manutenção do estado clínico, né? Obviamente há exceções, mas de forma majoritária a desregulação de sono, de alimentação, de atividade física talvez seja o nosso grande problema hoje a ser enfrentado dentro de uma equipe que atua de maneira interdisciplinar. Agora, se a gente vê, né, um número, né, de onde as pessoas respondem, né, de maneira muito pequena, né, que tem problema de sono, né, a gente entende que é uma demanda imensa, porque o Brasil, nos últimos levantamentos, inclusive tem um levantamento da USP, né, mostrando que praticamente 70% da população brasileira tem algum tipo de desajuste de sono. 70%. Exatamente. Caramba, velho, imagina o ônus em sentido escolar e de trabalho, né, meu? Perfeito, porque a dificuldade do cérebro de funcionar com restrição de sono, ela é muito bem delineada pela ciência já há muito tempo. Mas, obviamente, que a diferença entre esse dado que a gente coletou e de uma pesquisa epidemiológica, obviamente, é um instrumento que é utilizado. Então, quando a pesquisa epidemiológica faz o seu levantamento,
você utiliza um questionário ou até mesmo algum tipo de dispositivo que mede esse tipo de qualidade ou de baixa qualidade de sono. Nós aqui utilizamos a descrição do indivíduo. Nós perguntamos qual é o motivo por que ele procurou a BeHealth. E, obviamente, as pessoas elas têm muita confusão sobre o que acontece na vida delas. Até porque a gente já sabe que as pessoas que têm restrição de sono, ou seja, que dormem mal, né, tanto dormem pouco ou dormem com baixa qualidade, elas têm dificuldade de se autoavaliar. Né? Então, elas têm uma limitação cognitiva e entender o que está acontecendo com elas. E, obviamente, restrição de sono vai repercutir em outros parâmetros, por exemplo, com desregulação do próprio humor ou até mesmo de dificuldades interpessoais, por exemplo, com briga com o namorado, com filho e assim por diante. Esse dado, então, indica que, sim, claro, levando em consideração que o instrumento o estudo, o levantamento da USP utilizou um instrumento padronizado. Certo. Mas ainda assim, eles fizeram isso dentro de uma amostra populacional, imagino que heterogênea, né? Eles estudaram meio que todo mundo, do novo ao mais velho, e chegaram num dado de 70%. Na nossa clínica, em nossa clínica, as pessoas dizem que tem apenas 2% das pessoas dizem ter problema de sono. Então, o relato subjetivo das pessoas que chegam até nós, claro que é uma amostra menor e ainda assim a nossa amostra ela é mais enviesada, porque a pessoa procurou, teoricamente, deveria ser mais que 70%, porque é dentro de uma amostra enviesada, porque está procurando ajuda psicológica. Ou seja, podemos concluir aqui previamente, tirar como conclusão prévia, que grande parte das pessoas não sabe que dormem mal. Perfeito. O que acontece, cara? Primeiro, por que as pessoas dormem mal? Por que tem 70% de pessoas que dormem mal? E o que tem a ver no contexto ambiental com isso? E por que essas pessoas não sabem que estão dormindo mal? Perfeito. Eu acho que eu começo pela última pergunta. Por que as pessoas não sabem que estão dormindo mal? Primeiro porque, de fato, restrição de sono, uma dificuldade de você organizar a sua vida vai levar a um sono mais inquieto, né? Um sono um pouco mais agitado. E isso, naturalmente, não é reparador. A pessoa não descansa. E se ela não descansa, né, o comportamento dela, o processamento de informações do cérebro fica prejudicado. Então, a capacidade avaliativa do indivíduo olhar para dentro dele e dizer, olha, eu estou passando com algum tipo de problema interno, é muito difícil para ele. Inclusive, tem um dado bem interessante mostrando essa incapacidade dos indivíduos se autoavaliarem quando tem restrição de sono. Isso é um ponto importante. Nesse caso, então, só para aproveitar o gancho, o sono, a privação de sono resulta na modificação na atividade de determinadas áreas no cérebro. Imagino que sejam áreas ali da ínsula, que são áreas envolvidas pela interocepção. É a capacidade que a gente tem de sentir os estados fisiológicos internos. Perfeito. E a pessoa resulta ela não consegue... É tipo uma pessoa que está com febre e não sabe que está com febre. Exatamente. Imagina que existem... a parte mais externa do cérebro, né, que é aqui chamada de córtex, né, a parte da casquinha do cérebro, ela é uma das partes mais prejudicadas nessa baixa qualidade de sono. Então, quando o indivíduo ele tem restrição de sono, mas isso, obviamente, a gente não está falando de uma noite mal dormida. A gente está falando de semanas, meses ou até mesmo anos dormindo mal. E isso vai trazer um impacto significativo na comunicação dos neurônios. Né? Imagina que o cérebro é formado por muitos neurônios, 86 bilhões, e quando você tem essa privação de sono, você tem uma má comunicação entre esses neurônios. Então, o cérebro todo é afetado. Obviamente, principalmente aqueles componentes, partes do cérebro que são relacionadas à atenção. Porque imagina, né? Quando você está prestando atenção em alguma coisa externa a você precisa desses circuitos, desse cérebro funcionando adequadamente. Mas pense também que quando a gente está prestando atenção internamente, a gente está voltando a atenção para aquilo que está acontecendo no nosso corpo, ou nas nossas experiências, né, do passado, ou até mesmo na projeção em relação ao futuro, você precisa coordenar a sua atenção. Né? E a atenção é a primeira a ser prejudicada pela restrição de sono. Então, essa dificuldade de se autoavaliar. Mas, além disso, né, eu chamo a atenção para talvez essa dificuldade das pessoas entenderem que sono é uma coisa importante e que isso afeta a saúde delas, a gente tem que considerar também que sono ainda é uma coisa pouco discutida ainda na nossa sociedade. Né? A gente vive uma sociedade ainda que ela tem muito interesse em produtividade.
Então, relacionamento interpessoal, ou até mesmo o trabalho, o cuidado dos filhos se torna uma prioridade. E a própria vida do indivíduo, a rotina, se torna uma coisa um pouco secundária. Então, muitas vezes as pessoas estão irritadas, mas elas não conseguem fazer essa associação clara de que elas já estão há semanas dormindo mal e, na verdade, o problema é outro. O problema é o trabalho, o problema é o barulho que está acontecendo na casa dela ou qualquer outra coisa. Né? Então, eu acho que as pessoas não conseguem estabelecer essa relação entre sono e saúde. E por que você acha que existe esse número de 70%? Potencialmente por estilo de vida desregulado. Eu acho que as pessoas, conforme a forma como a gente vive hoje, ela é incompatível com uma boa noite de sono. Tá? Então, obviamente, há exceções, né? Talvez eu e você somos as exceções aqui, porque a gente sabe disso e como a gente cuida da nossa saúde, a gente tem, então, sono reparador. Agora, a população, de modo geral, dada a várias circunstâncias, né? Tanto do ponto de vista de própria sobrevivência, as pessoas precisam sobreviver. E muitas vezes ela não tem um trabalho adequado ou até mesmo um lugar adequado para que ela consiga operar bem a sua vida. Então, por exemplo, pessoas que vivem em ambientes urbanos, né, com muito barulho ou com um desajuste fora da natureza daquilo que deveria ser a luminosidade, gera um impacto negativo na vida delas. O próprio uso de dispositivos eletrônicos à noite, antes de dormir, é um problema. Né? Então, essa luminosidade que é disparada pelas telas torna, muitas vezes, uma dificuldade grande do indivíduo pegar no sono. Não só a luminosidade, como também os estímulos que estão na tela. Né? O estresse, né? O cara olhando o WhatsApp, ele estressado com o trabalho. Sem dúvida. Então, você tem, por exemplo, a luminosidade das telas ou da própria iluminação artificial que diminui a quantidade de melatonina, né, que é o hormônio do sono, nos horários que deveria estar alto. Então, por exemplo, ali, mais ou menos aqui, chutando que a maioria das pessoas deveria dormir por volta das 9h30, 10 horas da noite. Isso não é igual para todo mundo, mas na média é esse horário. As pessoas estão fazendo o que nesse horário? Geralmente no celular ou assistindo Netflix. A quantidade de paciente, Eslen, hoje em dia, que tem televisão no quarto, você fica impressionado. A televisão, de modo geral, não deve estar no quarto. Né? O quarto é um lugar para relaxar, principalmente. E nesse período onde as pessoas precisam estar relaxadas para ter uma boa noite de sono, elas estão fazendo outra coisa. E tem outras questões, né? Por exemplo, pessoas que trabalham nesse horário ou estudam, né? Por exemplo, a nossa graduação foi de noite, né? Às vezes a gente ficava até 10 horas lá. Pra quem não sabe, eu e o João dividimos apartamento na graduação durante 4 anos e tinha que pegar um busão lá para ir para o nosso bairro, que era só 10h45, lembra? Não tinha outro antes. Se tivesse, tinha que fazer baldeação. E isso, consequentemente, já dificulta bastante, porque o cara chega em casa mais pilhado, né? E dificulta a gente conseguir dormir. Mas digamos assim, isso é uma parte das pessoas que, por hora, não tem muito o que fazer até conseguir resolver esse problema. Certo. Médicos que fazem plantão no início de carreira para conseguir ter dinheiro, pacientes que estão fazendo faculdade de noite e tudo mais. O problema é quando a pessoa tem a possibilidade de ter uma rotina de sono saudável e não tem. E é o que a gente vê na maior parte das vezes das pessoas que dormem mal. O que eu via bastante, cara, era que a pessoa, pelo fato dela dormir mais tarde, por ter essas hiperestimulações de noite, consequentemente, no outro dia ela acordava mais cansada e deixava para fazer as tarefas intelectuais ou mais importantes no final da tarde, porque tá mais desperto, tá mais alerta, né? Pelo fato de tá mais alerta pelo fato de conseguir, de ter comido, ter tomado cafeína, sei lá, ter tomado estimulante. E, consequentemente, isso eleva o nível de alerta de novo e vira um ciclo onde a pessoa não dorme bem nunca, né, cara? Perfeito. E até porque a gente já sabe que, a partir de 2017, a gente já sabe que a gente tem e sabe como isso funciona. Né? A ciência já descobriu isso desse reloginho interno que a gente tem dentro da gente. Então, imagina esse indivíduo aí que está jogando para mais tarde, né, as suas atividades, né, tá dormindo tarde e acordando tarde. Ele empurrou, né, ele teve aí estímulos ambientais, principalmente de luminosidade, e próprios estímulos sensoriais, né, que estimulam o alerta, jogados para mais tarde. E esse reloginho, ele obedece a esses arrastadores. Então, cada vez você vai ter um indivíduo, né, quando ele deixa a luz uma luz intensa ligada à noite, né, jogando videogame ou
fazendo algum tipo de atividade complexa que exige um esforço atencional, né, um esforço para você entender aquela informação, você vai ter aí um disparo de vários sinais químicos que vão deixar você mais alerta. E isso, obviamente, né, vai arrastando gradativamente ao longo de vários dias o seu relógio biológico para ele acordar mais tarde. Então você vai dormir mais tarde e acordar mais tarde. Porque esse reloginho biológico ele precisa respeitar, né? A gente precisa entender que esse reloginho ele precisa ser respeitado 24 horas. Ou seja, a cada 24 horas ele fecha um ciclo. Então se você arrasta para mais tarde, você vai estar empurrando, né? Você empurra a noite para mais tarde, então você estica a noite, você naturalmente vai estar esticando também a sua manhã, a sua tarde e assim por diante. Então, mas a natureza, né, ela é implacável. As regras naturais, elas precisam ser obedecidas. E quando a gente transgride essa regra, a gente sofre por conta... É por isso que privação de sono é um problemão, né? É um fator de risco importante para diversos tipos de quadros clínicos, porque existe uma incompatibilidade, é um comportamento incompatível com o que a gente foi selecionado durante o curso de evolução, tal qual sedentarismo, obesidade, estresse crônico. Tudo isso são questões incompatíveis, ou seja, é um sistema que está mantendo a existência de um fenômeno num tempo que não era para existir. Né? Por exemplo, o estresse rápido, agudo, é importante para a nossa sobrevivência caso a gente vai passando numa rua e um cachorro raivoso sair correndo atrás de nós. É importante ter liberação de glicocorticoide, ter liberação de adrenalina, cortisol, para a gente ter o reflexo de luta ou fuga, né? Caracterizado pelo Walter Cannon lá em 1940. Agora, a gente ter esses hormônios circulando na nossa corrente sanguínea de forma crônica por muito tempo, isso consequentemente gera uma série de prejuízos, por isso, inclusive, que o estresse é um fator crônico, um fator de risco para o desenvolvimento de depressão. Por isso, por exemplo, por essa incompatibilidade evolutiva, por exemplo, que sedentarismo ou obesidade, que normalmente vem acompanhado junto, né, na maior parte dos casos, é um fator de risco altíssimo para doenças, e por isso que a maior causa de morte hoje são doenças cardiovasculares, né, cardiometabólicas, justamente porque grande parte das pessoas, na aula do Alex e do Lincoln a gente viu isso, está ficando cada vez mais obesa e com sobrepeso. Entrando nesse... Vamos finalizar o sono aqui antes de entrar no próximo tópico que eu quero nesses itens. Como dormir bem, cara? Para quem está assistindo em casa agora, primeiro, para quem está assistindo em casa, né? Beleza, então vocês falaram ali, vocês têm um dado da clínica de vocês que é 2,7% das pessoas reclamam de sono, mas dados epidemiológicos na ciência mostram que aproximadamente 70% das pessoas dormem mal. Isso indica que a gente não utilizou nenhum instrumento, né, pessoal? Por isso que a gente não achou um dado parecido com o que a ciência achou, porque nós pedimos para as pessoas apenas um autorrelato. A gente não passou nenhum instrumento validado para medir. Então, é um puta de um dado esse que a gente encontrou, de 2,7% e 70% na sociedade. Isso indica que todo esse meio aqui dorme mal, mas não sabe relatar que dorme mal. É um indicativo, né? Para quem tá em casa, como saber se dorme mal e como dormir bem? Legal, perfeito. Acho que o primeiro critério é você utilizar é entender como você acorda. Saca? Tem indivíduos que acordam mais alertas, mas não é a maioria. De quem dorme mal, geralmente, não acorda muito bem, acorda meio cansado. Acordar cansado é uma coisa um pouco contraditória para quem dormiu. Então, se você dormiu, a tendência é você acordar minimamente disposto. Obviamente que tem aí um ponto importante, é que existe, logo quando você acorda, existe a inércia do sono. Então, em torno de 10, 20 minutos, você está naquele movimento inerte ainda, né? Que você está despertando. Então, leva um tempo até você... Isso aí seria o quê? É natural. Mas assim, como é que é no ponto de vista na prática? A pessoa está mais lenta, não consegue prestar atenção em muita coisa? Exatamente. Tem indivíduos, né? Aqui tem que fazer sempre a ressalva de que tem indivíduos que acordam desperto da cama, vão lá, começam a trabalhar. Tudo bem, existem. Mas é normal que as pessoas, nos 10 a 20 primeiros minutos quando acordam, elas têm uma certa inércia, né? Um pouco de dificuldade de você pensar naquilo que está acontecendo na sua vida, né? Você está mais sonolento, parece um pouco que você está com uma certa preguiça inicial. Agora,
passando 10, 20 minutos dessa inércia, a tendência é você se sentir bem, né? Você já começar a entender aquilo que você precisa fazer ao longo do dia, né? Começar a imaginar aquilo quais são as tarefas que você tem ao longo, pelo menos, daquela parte da manhã, né? Então você consegue organizar, que você tem que fazer um café da manhã, ou seja, também um outro ponto importante. Você precisa, depois de 10, 20 minutos, você já começa a sentir algum tipo de interesse em comer, por exemplo. O que a gente vê muito na clínica é indivíduos que não tomam café da manhã porque não sentem fome. Isso talvez seja um sinal importante de que alguma coisa já não anda bem nele. Então, um dos principais critérios aqui que a gente pode já começar a pensar de uma forma prática é como o indivíduo acorda. Tá? E geralmente o nosso alerta, né, na média, na maioria das pessoas, ele não vai estar nas primeiras horas da manhã. A maioria das pessoas vai ter um aumento do alerta por volta das 9, 10 horas da manhã, onde você vai estar com o processamento do seu cérebro a todo vapor. Esse exemplo é de quem dormiu bem. É de quem dormiu bem, ou seja, é aquilo que é esperado. Indivíduos que mantêm um grau de sonolência, né, sente sono ainda até 9, 10, 11 horas da manhã, tem alguma coisa já sinalizando que não está bem. Perfeito. Agora, tem outro ponto importante, é que o nosso alerta, geralmente, ele cai mais ou menos, né, ao meio-dia até 1 hora da tarde. Isso é natural, principalmente depois do almoço, né, até algumas pessoas um pouquinho antes. É ideal, inclusive, quando as pessoas sentem um pouquinho de sono, né, logo depois do almoço, nesse horário, podem ser compensados com um momento de relaxamento, até mesmo uma soneca de 10 a 20 minutos. Tá? Mas assim, a sonolência diurna, né, tanto de manhã quanto à tarde, já é um excelente indicativo. Tá? Eu acho que as pessoas elas precisam se sentir bem operante ao longo do dia. E muita dificuldade, né, dificuldade de prestar atenção naquilo que elas estão fazendo, né? A procrastinação é um exemplo disso, né? Você tem dificuldade de começar tarefas, é um sinal também de indicador de dificuldade de qualidade de sono. Mas antes de tudo isso, a gente tem que também pensar quantas horas seria adequado uma pessoa dormir, né? Então, pessoas que dormem 4, 5 horas todas as noites, obviamente, isso não é um tempo adequado. A gente sabe que adultos saudáveis, eles precisam dormir de 7 a 9 horas todas as noites. E isso é variável. Então, tem indivíduos que dormem 7, isso já é suficiente. Tem alguns indivíduos, mas isso é extremamente raro, que tem uma diminuição dessa quantidade de sono, né? Indivíduos que se sentem bem com 6 horas, mas isso é a exceção, a regra é de 7 a 9. Então, se você já está dormindo menos, já é um indicador. Menos de 7 horas já é um indicador para prestar atenção. Sonolência diurna, obviamente, isso já é um sinal que as coisas não vão bem. E o interessante é que a pessoa, quando for fazer esse teste, não chegue 9 da manhã que tá com sono e se encha de café, né? Exato. Ou seja, o teste teria... Se você que tá em casa e quer experimentar, ver se seu sono tá bom, tira um dia para você acordar e tenta ficar o dia todo sem tomar nenhum estimulante. Perfeito. Café, energético, Coca-Cola, coisas com cafeína, chás com cafeína. E aí a ideia então é que essa pessoa, por volta de 15 a 20 minutos depois de acordar, comece a se sentir mais alerta, devido aos hormônios, está tudo circulando normal, ocorre um aumento de cortisol, ocorre um aumento de adrenalina, redução da melatonina. E depois do almoço pode ter uma queda ali, dar uma sonolência, depois volta o alerta de novo até de noite, quando descer o sol, começar a sentir sono. Exatamente. Esse é o bonito. Esse é o bonito. E o ideal é que, de fato, a partir, 7, 8, 9 horas da noite, a tendência é gradativamente o nosso alerta diminuir. Se você tá pilhadão naquele horário, isso já é um sinal que alguma coisa também não tá andando bem. Então, por exemplo, claro, João, mas sei lá, eu tenho um filho, meu filho se machucou às 8 horas da noite, se machucou feio, quebrou o braço. Não, Obviamente claro que você vai ficar mais pilhado, você vai ficar alerta para resolver o problema. Mas pensando do ponto de vista aqui mais ideal possível, né? Ou seja, 7, 8 horas da noite, a gente já diminuindo as demandas, né, do nosso ambiente, ou seja, onde a gente já encerrou o nosso expediente, a gente já está se encaminhando, já tomou um banho, né, já jantou e já tem um ambiente um pouco mais relaxante, é natural que a gente esteja mais sonolento, né, já iniciando já esse estágio. Então, indivíduos que estão nesse horário, né, de 7, 8, 9 horas da noite, muito pilhados, esse é um sinal que seu relógio biológico está arrastado para frente, né? Ou seja, você deveria já estar relaxando, mas não. Você vai dormir lá por volta das meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã e só sente sono naquele momento,
tem alguma coisa muito errada aí. Perfeito. E assim, pessoal, só fazendo um parênteses aqui, a gente sabe que tem pessoas que chegam tarde do trabalho, que pegam busão, que não conseguem dormir cedo e tudo mais. Não estamos falando que isso é um crime, que a pessoa está vacilando. Nós estamos falando aqui que quando estiver tudo organizado na sua vida, que você tente olhar um pouco para o sono, porque às vezes a vida está organizada e é possível você melhorar a qualidade do seu sono, só que pelo fato de você ser ignorante, no sentido ignorar mesmo, você ignora essa parte por não saber, você acaba perpetuando um estilo de vida desadaptativo e disfuncional, tá? Como dormir bem, João? Para quem tá... Então, beleza, a pessoa já sabe avaliar ali se tá dormindo mais ou menos. Como que a pessoa pode tentar fazer estratégias para dormir bem? Perfeito. O primeiro ponto mais importante, lembrando que eu falei sobre o nosso reloginho biológico, aquele reloginho que tem dentro da gente, tá? Então, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, tem na verdade, duas bolinhas ali que se chama núcleo supraquiasmático, tá? É uma bolinha de neurônios que comanda o negócio todo. Então, a hora que você precisa estar alerta, a hora que você precisa estar descansando. Ou seja, é um grande maestro dentro da sua cabeça dizendo quando você tem que ficar alerta e quando você tem que relaxar e dormir. A questão é que esse reloginho biológico, ele sofre interferências no nosso ambiente, né? E a principal interferência, né, que ele sofre, né, ele é regulado por um estímulo importante que está no nosso contexto, é a luminosidade. Então você tem um ciclo, né? Se você organiza a nossa sociedade por um ciclo de 24 horas, né? Tem um período de dia, onde tem sol, tem alta luminosidade, e tem um período de baixíssima luminosidade, que é a noite. E por que eu falo que é baixíssima luminosidade? Porque no mundo natural existe a lua. A luz das estrelas, em algum grau, elas podem interferir nessa luminosidade. Talvez, né, pensando do ponto de vista mais primitivo, né, dos nossos antepassados, o que existia lá era uma fogueira. E a luminosidade da lua, né, quando tem, né, a lua está aí refletindo a luminosidade do sol, tem um grau de luminosidade muito baixo. Para você ter ideia, né, hoje a gente consegue fazer uma mensuração de casa desse nível de luminosidade usando no nosso telefone. A gente instala um aplicativo e a gente consegue medir a luminosidade. Se você fizer esse teste em casa, né, se você estiver longe da luz artificial, você vai ter uma luminosidade muito baixa. Quanto que é os lux da lua? Olha, geralmente você vai ter uma luminosidade menos de 5 lux. Olha só, cara. 5. Lembrando que um dia ensolarado, ele vai ter 10 mil, 20 mil. 30 mil às vezes. Dependendo do lugar, se está perto da linha do Equador, você vai ter uma luminosidade extrema, 50 mil lux. Lux, pessoal, LUX é uma unidade de medida da luz e você consegue baixar um aplicativo no seu celular. Você bota aí na sua Play Store, Apple Store, sei lá como é que chama aí. Bota LUX, vai aparecer algum aplicativo compatível aí que permita você mensurar com a sua câmera quantos lux está chegando ali onde você está. Vale ressaltar que é importante você ficar atento se no aplicativo está configurado para a câmera de trás, porque às vezes você vai tentar mensurar apontando para o sol e tá com a câmera para tua cara, e aí vai dar pouco lux mesmo. Não é o aplicativo que está errado, é que você configurou na câmera errada. Então imagina, né? A gente tem então a luminosidade, né? Extrema luminosidade durante o dia e baixíssima luminosidade durante a noite. Obviamente que todo mundo aqui, né, provavelmente que está ouvindo é inteligente o suficiente e entender que a luminosidade natural ela sumiu, né, muito tempo das nossas vidas, né? Exceto as pessoas que estão muito retiradas dos centros urbanos. Agora, centro urbano, o que mais tem é luminosidade artificial. E a gente tem que lembrar que essa luminosidade artificial, ela bagunça o sistema como um todo. Tá? Então, aquele maestro, né, do núcleo supraquiasmático lá no seu cérebro, ele sofre a interferência, principalmente à noite, né, interferência do ponto de vista natural, dessa luminosidade artificial. Então, ela desajusta, ela vai empurra para mais tarde, onde você deveria estar diminuindo já o seu alerta. Então, imagina, você está num ambiente extremamente iluminado à noite, o seu hormônio do sono, que é a melatonina, ela vai ser disparada mais tarde, principalmente quando você vai estar no ambiente escuro. Então, o ideal é que, principalmente aqui falando da luz e como regular o seu relógio biológico para você dormir bem, aqui é você diminuir drasticamente a quantidade de luminosidade do seu ambiente antes de dormir. João, quanto tempo?
Tem uma literatura vasta sobre isso, tá? Tem cientistas que mensuraram aí, que dizem que 1 hora é suficiente, tem gente que diz que 4 horas talvez não seria suficiente, enfim, há um consenso atual, inclusive saiu um paper muito interessante, onde eles reuniram vários cientistas, vários estudos, e eles tentaram chegar a um consenso, né, do quanto que é adequado na média. Lembre-se, gente, ciência trabalha com média, né? Então isso não necessariamente serve para todo mundo. Por quê? Inclusive tem uma vasta literatura recente mostrando que a variabilidade interindividual é gigante nessa sensibilidade à luz. Tá? E lembrando, não é a luz visível, é a luz que está estimulando lá uma célula específica do seu olho e está mandando um sinal químico lá para o seu núcleo supraquiasmático. Tá? Mas a questão é o seguinte, pelo menos 3 horas antes de dormir, nós precisamos estar num ambiente de baixíssima luminosidade. Quanto? De preferência, menos de 10 lux. Tá? Então, essa quantidade de luz, né, ela tem que ser baixa antes da gente dormir. Nesse caso, realmente, se você não prestar atenção nisso e não se esforçar para chegar nesse número, você não vai conseguir. Porque uma luz de teto, uma luz branca no teto de uma cozinha em casa, emite uns 300 lux. Perfeito. Uma lâmpada comum emite isso, 200 a 300. E isso já... 300. Ah, João, mas isso não me atrapalha. Eu vou reforçar uma coisa importante. Há uma variação interindividual. Tem gente que tem uma extrema luminosidade antes de dormir, dorme bem, está tudo certo. Mas essa não é a regra. A maioria das pessoas, Wesley, elas têm uma sensibilidade maior à luminosidade. Significa que ela vai dormir? Ela vai dormir. Porque ela não precisa necessariamente só de melatonina para dormir. Mas suja o sono, né? Suja o sono. Você piora a qualidade dela. Arquitetura do sono, né? Exatamente. Então, né, em resumo, você tem duas pressões acontecendo para que você durma. Uma é uma pressão homeostática, né, que está muito relacionada a um sinal químico chamado adenosina, né, que ajuda você sentir fadiga, e sentir fadiga à noite é importante, é fundamental. Então tem essa pressão acontecendo, e tem a pressão circadiana, né? Então tem esse reloginho biológico dizendo para você dormir. Então se você está muito cansado antes de dormir, né, por volta das 7, 8, 9, 10 horas da noite, isso é ótimo. Mas você tem que também ajustar o seu reloginho biológico através da luminosidade, nesse caso baixíssima luminosidade, para que você induza um sono de alta qualidade. Aí você sugere o quê? Que a pessoa utilize uma lâmpada vermelha, uma lâmpada de luz quente, indireta, tipo um abajur lá no canto da sala. Perfeito. Ou seja, o ideal é a gente medir, porque as nossas impressões, o nosso cérebro ele sempre está fazendo cálculo. Lembrando que o nosso cérebro ele faz um cálculo equivocado geralmente quando a gente está dormindo mal. Então quando a gente olha para um ambiente, não, mas esse ambiente aqui está escuro, é o suficiente. Na maioria das vezes não é. Então a gente precisa instalar o aplicativo, né? Para quem é mais metódico, talvez até adquirir um medidor de luz específico, mas não há necessidade, acho que o telefone já faz o seu papel, e aí a gente mede. Aí você mede a luminosidade e você começa a organizar o seu ambiente para que aquilo seja ajustado. Tá? Uma das pressões do sono que você comentou ali seria a capacidade a pressão do cansaço, da fadiga, né? E essa pressão ela é induzida pela adenosina. Inclusive os autores chamam, né, de sleep pressure. Perfeito. É uma pressão para você dormir que vem começando a acontecer no final da tarde, associado ao ciclo circadiano correto, é meio que um combo perfeito para você apagar e ter uma noite de sono reparadora. O problema é que a ação da cafeína, para quem assistiu o podcast do Lincoln, dos mecanismos de ação da cafeína é antagonizar o receptor de adenosina, impedindo que a adenosina faça essa sinalização para o sleep pressure, essa pressão para dormir. Então, acredito que uma das recomendações também para dormir bem seja cortar a cafeína, né? Com certeza. Pelo menos 1 hora da tarde ali. Eu, particularmente, só uso café de manhã. Né? A café à tarde, na verdade, a minha grande recomendação para quem quer melhorar a performance à tarde seria um cochilo ou um descanso ao meio-dia. Né? Ao invés de se entupir de café, você reduz drasticamente. E cara, a galera toma muito café, velho. Muito. Para você que não é psicólogo e não atende em clínica de psicologia, para quem atende e sabe a importância disso e mensura isso nos seus pacientes, vai entender do que a gente está falando. É impressionante, velho. Porque quando a pessoa está no trabalho e fica mais ansiosa por performance ou está procrastinando, normalmente ela vai pegar um café. Perfeito. E aí vai tomando sem vontade de tomar um café. E quando vê a pessoa tomou, velho, 500 mg de cafeína no dia
E aí, meu, ferrou. Mas eu sou resistente a café, mas a sua arquitetura do sono fica ruim. Exato. Tomo café e durmo. Certeza que alguém tá falando agora, eu tomo café e durmo. Mas a sua arquitetura do sono fica ruim. Se você toma café, usa cafeína e dorme, eu acho que esse talvez seja um grande sinal que tá com alguma coisa muito errada também. Porque a tendência é você não exatamente. Tem alguma coisa muito errada dentro do seu sistema, cara. Então, assim, não tem como cravar isso, a gente nem como dizer, mas assim, a tendência é indivíduos que tomam algum estimulante, lembrando, ele é um psicoestimulante, ele estimula o funcionamento do cérebro. Então, e eu já ouvia várias pessoas falando, não, mas eu tomo café e sinto sono. Cara, tem alguma coisa muito errada acontecendo. É tipo você botar um nitro no motor de um carro e ele não dá mais rápido. Exatamente. Tá alguma coisa errada. A bomba não tá indo certo, não tá chegando o suficiente. Perfeito. Mas ainda, lembrando, nós temos então uma forma de regular esse reloginho biológico que é diminuição de luz. Mas lembrando, né? Se a gente tem baixa luminosidade, a gente tem aí antes de dormir um ambiente perfeito, a gente tem que lembrar que a gente precisa diminuir a atividade de neurônio, tá? Então, pensa o seguinte, seu cérebro, ele é uma maquininha de processar informações. Se você der informações para ele, ele vai processar. Então, no momento, isso é muito comum, né? Você tá lá, João, mas eu já fiz a higiene do sono, eu já diminui a luminosidade, tomei meu chazinho aqui para começar a relaxar, mas não consigo dormir, né? Tá, mas o que você está fazendo? Não, tô aqui no celular. Mas tô no celular fazendo o quê? Não, eu tô aqui comprando. Tipo assim, gente, compra ou algum tipo de estímulo, né, importante, potente no seu telefone ou qualquer parte do seu ambiente, vai levar um aumento da atividade, principalmente noradrenérgica do cérebro. Tá? Ele vai aumentar a capacidade do cérebro de processar informações, ficar alerta. E tudo aquilo que a gente não quer é que o indivíduo fique alerta à noite. Então, uma coisa aqui que a gente tem que pontuar é que durante a noite, principalmente antes de dormir, as pessoas precisam, obrigatoriamente, ficar entediadas. As pessoas, atualmente, elas têm muita dificuldade de lidar com o tédio. Tá? Então, a gente precisa estimular o tédio. Como? Lendo um livro. Né? Então, tinha uma paciente uma vez que ela falou, mas João, eu não gosto de ler coisa entediante porque me dá sono. Eu disse, tá ótimo, mas encaixa esse momento que você precisa ler. Tá? Por quê? Porque daí você vai relaxar, vai ficar entediada e vai gerar esse tipo de condição para que o seu sono seja reparador. Os animais fazem isso. Né? Você trabalhou num laboratório com camundongo. Né? Você lembra, né? Quando o animal está se organizando para dormir, o que ele faz? Um movimento repetitivo de fazer ninho. Né? Ele tem esse comportamento naturalmente organizado dentro do sistema dele. É algo instintivo dele. Então, esse movimento repetitivo, né, ajuda ele a gerar tédio e diminuir a percepção do ambiente estimulante. Então, algo repetitivo, algo entediante é super bem-vindo nesse momento. E o resto de manhã, alguma orientação diferente? Perfeito. Então, nós temos baixa luminosidade e relaxamento à noite, né? E temos, inclusive, uma recomendação relevante, é que é o seguinte, você tem baixa luminosidade à noite, pouca estimulação à noite. O ideal é que a gente inverta isso durante o dia. É que a gente tenha mais estímulos durante o dia. Então, por exemplo, se quiser fazer uma atividade física de manhã, muito bem recomendado. Não precisa ser nada muito extenuante para você não gerar muita fadiga, mas a luminosidade tem que ser alta. Tá? E não é 300 lux como a gente vê nessas lâmpadas comuns. A gente precisa estar exposto a uma luminosidade extremamente alta, como a gente observa e consegue medir na luminosidade natural. Então, se a gente colocar lá o nosso telefone medindo a luminosidade de um dia ensolarado, a gente vai ter 10, 20, 30 mil lux. E é isso que a gente precisa. Tá? Então, a gente se expor à luz natural sempre que possível, mas se não estiver disponível essa alta luminosidade, a gente precisa criar ela. E aqui eu só trago um exemplo aqui que eu atendi uma vez um paciente que ele brasileiro morava, talvez ainda more, num país nórdico, né? Num país lá no extremo norte do mundo, né? Lá perto da Dinamarca. Só cinza e noite. Muito. Ou seja, você tem um período do ano dias muito longos, né? E alguns períodos do ano dias extremamente curtos. Né? Então imagina o seu sistema tem que se adaptar a isso. Né? Então o que a gente fez? E olha só que interessante, ele nunca ouviu nada disso. Tipo assim, a sociedade vive naquele lugar, parece que se adaptou, mas ninguém fala de como melhorar a sua qualidade de vida através da regulação do relógio biológico. O governo não fala sobre isso, parece que as informações não chegavam para ele. O que a gente começou a fazer?
né? De manhã, principalmente no horário que ele precisava tomar sol e não tinha sol, ele comprou uma lâmpada super potente e deixava no ambiente onde ele estava. E à noite, né, se o dia estava um pouco mais longo naquele dia, ele fechava todas as janelas, fazia um blackout a partir das 7 horas da noite. Então, ele utilizou de conhecimento científico para potencializar a quantidade de luz de manhã e diminuir à noite, dado que o local, a geografia dele não permitia isso. Uhum. Então, a gente tem que usar o conhecimento a nosso favor. Perfeito, perfeito. Então, seria diminuir luzes à noite e se expor à luz durante principalmente o início do dia, principalmente luz natural. Perfeito. Né? Tipo, abrir a janela, botar a mesa do escritório na frente da janela, passear com o cachorro 30 minutos na rua, Perfeito. Coisas assim. Todos os estímulos potentes devem ser considerados naqueles horários que você precisa aumentar seu alerta. E para finalizar esse tópico do sono, João, e a galera que faz trabalho de turno? Médico, enfermeira, que trabalham 40... Policial, nossa, policial me manda muita mensagem. Que trabalha 24 por 48, né? Não sei exatamente como é que é o negócio que eles fazem, mas tipo, trabalha 24 horas e fica 48 em casa. Como é que faz daí? Primeiro, eu tenho pena dessa galera. Por isso que eles ganham mais, né? Olha, estão ferrando a saúde deles. Tem vários, né? Porque, lembrando, policial, médico, enfermeiro, mas tem a galera da indústria também. Porque tem indústria que fica aberta 24 horas. Atendi muito japonês, cara. Exatamente. Muito brasileiro trabalha no Japão. Também. Lá é comum isso daí. Exato. E eles fazem o pior cenário, cara, que é você trabalhar um mês de noite e um mês de dia. Exato. Puta, isso aí fudeu. Não tem como. É o como. país que mais se suicida, né? Então vamos lá, né? Imagina, eu não acho... Primeiro a gente tem que sempre considerar qual é a lei natural. A lei natural é que não existem indivíduos, né, humanos que são noturnos. Se não existe indivíduo noturno, você naturalmente precisa estar acordado durante o dia e dormir durante a noite. Essa é a regra, essa é a lei. E é isso que precisa ser organizado na sua vida. Mas, João, eu trabalho como policial, eu trabalho como médico, enfermeiro ou talvez até numa indústria. Cara, eu faço o seguinte para você. Eu acho que é melhor você já começar a pensar no plano B. Uhum. Aquilo que você vai fazer de agora em diante. Eu entendo o drama de muitas pessoas que precisam da grana, precisam estar trabalhando num turno inverno. Mas tem muita gente que não precisa. Tá? E tem muita gente que tem a flexibilidade e opta por esse estilo de vida. Eu digo para essa galera que está optando por esse tipo de conduta que repense. E para quem não tá, tentam organizar uma saída, né? Nos próximos 2 anos aí, sei lá. Exatamente. E na medida do possível, inclusive, talvez até conversar com um profissional da saúde para tentar diminuir os danos disso. Né? Porque existem formas de você diminuir os danos. Isso não significa que você vai ter um pleno desempenho. Mas, por exemplo, há muito tempo atrás, eu atendi uma médica. E essa médica, ela fazia plantão. Mas ela não fazia plantão porque ela queria, porque ela precisava. Ela fazia porque ela queria. Porque ela achava que se adaptava bem a isso. Claro, no momento que eu expliquei para ela, né, dado a demanda dela, que ela estava tendo muita irritabilidade, estava brigando com todo mundo, estava com muita dificuldade de gerenciar as emoções. Bebendo álcool, aí começa uma tranqueiragem. Né? Decisões erradas. Né? Comprando coisas que não são necessárias. Mas daí tem que trabalhar. Porque eles normalmente fazem isso, os médicos eles ganham bem, né? Exato. Um plantão é 2 pau. Exato. 1.800 numa noite. Né? Exato. Então ela fazia, não lembro o número exato, foi muito tempo, sei lá, 20 plantões num mês. O que a gente combinou, né, dado um período? Ela começou a passou primeiro lugar a fazer 15, depois fez 10. Né? E aí começou a se organizar, fazer uma rede network para começar a pensar o plano B. Né? Então ela começou a conversar porque ela reduziu o plantão, né? Começou a viver um pouquinho melhor, começou a sobrar um pouco mais de tempo para começar a planejar a vida dela. Né? Porque antes era só plantão, não sobrava tempo para nada, brigava com todo mundo e a vida estava uma droga. Bom, agora eu faço menos plantão, não preciso parar com tudo e consigo fazer um planejamento. Eu consigo conversar com os meus colegas. Então ela começou a abrir uma rede de contatos. Assim, tem uma pessoa que eu gosto muito, faz tanto tempo que eu não falo com ela. Então eu vou lá, mandar um e-mail para ela, perguntar para ela se tem uma vaga numa clínica onde eu posso trabalhar durante o dia e assim por diante. Consigo colocar os filhos dela e numa escola adequada, enfim, conseguiu gerenciar muito melhor. E eu acho que essa é a forma mais importante, é que a gente consiga tornar esse processo de mudança de estilo de vida de uma forma gradual. Mas muita gente não vai conseguir sozinha, ele vai precisar de uma pessoa para ajudar. E o que você vê no sentido de depressão, ansiedade, estresse na clínica? Esse que você falou dessa médica, por exemplo,
que é uma dificuldade de tomar... A pessoa toma más decisões, né? Consequentemente, uma decisão ruim começa a criar um cenário para que se existam comportamentos compensatórios àquela decisão. Um exemplo, essa médica, por exemplo, briga com o marido, briga com o namorado, briga com os pais, sei lá, com alguém da empresa, e aí usa como mecanismo compensatório comprar coisas caras desnecessárias, usar álcool, comer de forma demasiada. E isso automaticamente, por exemplo, comprar coisas caras faz com que ela precise de mais dinheiro, então tem que dar mais plantão e entra num ciclo estressante, né, cara? E aí entra num quadro muito próximo do desenvolvimento de uma depressão. Eu vejo aqui que do questionário que você trouxe aqui dos dados, 5,1% das pessoas relatam que procuraram ajuda por conta de estresse. Se 70% da sociedade dorme mal e dormir mal gera estresse, 50% da sociedade brasileira hoje está com sobrepeso ou obesidade e muito disso é associado ao estresse, imagino que esse dado aqui também não se reflita, não reflita a realidade. Ou seja, muitas pessoas provavelmente vivem sobre um estresse crônico, mas não sabem. O que é o estresse? Porque a galera em casa muitas vezes acha que o estresse é você explodir com alguém. Tá estressado, né? Exato. Tá estressado, tá com como é que é? Tá me dando nos nervos, sei lá. O que é o estresse, cara? Por que pode ter muita gente assistindo nós agora que vive num estresse crônico e não sabe? Perfeito. O estresse ele pode ser produzido por vários aspectos, né? Obviamente a gente tem que deixar aqui exemplificado que o estresse agudo, né, como você mesmo disse, ele é uma resposta natural. Então, quando você tem um problema na sua vida, a sua fisiologia vai se regular para você resolver aquele problema. Então, você vai ter um disparo de vários sinalizadores químicos, né? Por exemplo, com noradrenalina no cérebro, adrenalina na periferia, né, no tronco, nas pernas, nos braços, onde aumenta a frequência cardíaca. Você vai ter também um aumento do hormônio de estresse, que é o cortisol, que é muito importante para você resolver o problema. Isso vai aumentar a capacidade do seu cérebro de processar informações. Sua pupila dilata, a sudorese acontece, né? A sua resposta ao suor aumenta, né? Você aumenta a quantidade de suor na sua pele, obviamente você precisa resfriar o seu sistema. Então tem uma série de respostas fisiológicas para se adaptar àquela condição, tá? Então você tem aí um problema. Eu pego, por exemplo, acho que muita gente que assiste a gente tem filho, né? Filho é uma preocupação constante dos pais, né? Não significa que você precisa estar constantemente observando e monitorando seu filho a todo momento, mas a gente sempre está alerta, né, por um possível perigo. Então, essa resposta ao estresse, né, quando acontece algum problema, ou muitas vezes para antecipar uma queda, um problema na escola ou qualquer outro lugar, a gente precisa dessa resposta ao estresse para a gente resolver o problema. E isso é maravilhoso, né? Imagina, você tem uma resposta fisiológica onde você aumenta a capacidade computacional do seu cérebro. À medida que, ao longo, quando acontece uma diminuição dessa preocupação, ou seja, aquele estímulo que causou esse estresse some da sua frente, do seu contexto, você volta a um princípio de homeostase, ou seja, o seu corpo, sua fisiologia, tudo volta ao normal, a um estado de base. O problema, tudo isso, acho que está muito alinhado com aquilo que a gente vive, não só no nosso meio, nosso ambiente, mas principalmente dentro da nossa cabeça. O cérebro tem uma capacidade imensa de recordar informações, de gravar informações. Tem um autor que eu gosto bastante, né, que é o Sapolsky, que ele separa o estresse de duas formas. O estresse fisiológico, aquele que está muito alinhado com aquilo que acontece no nosso ambiente, por exemplo, como o possível risco de queda de um filho, né, e ele se machucar, ou até mesmo o estresse psicológico, né, que é uma preocupação excessiva com aquilo que vai acontecer. Né? Mas não só isso. Também tem as preocupações daquilo que aconteceram, né? Que a gente conhece na psicologia como ruminação. Então você consegue produzir estresse, Eslen, de uma forma ambiental, ou seja, através dos estímulos ambientais que acontecem na sua vida, mas o seu corpo também reage, né, aos estímulos internos, aos seus pensamentos. A forma como você pensa gera uma liberação de glicocorticoides, por exemplo, como o cortisol. E isso a curto prazo, de novo, não é um problema. O problema é a continuidade disso ao longo de 24, 48, 72 semanas, meses, anos vivendo dessa forma.
E isso, obviamente, impacta de forma significativa o seu sistema como todo. Ou seja, é impossível o seu sistema ficar alerta todo o tempo. Ele precisa repousar. Tem um autor que eu gosto bastante também, que é o Eric Kandel. É o Eric Kandel, não sei como é que pronuncia o nome dele. Neurocientista, ganhou um prêmio Nobel em 2000 por explicar a neurobiologia das memórias, a formação das memórias via síntese proteica. Inclusive no podcast das memórias do Adriano, vocês ouviram a história dele e os experimentos que ele fez. Ele fez uma série de estudos já e colaborou em uma série de estudos, né? O cara fala que o Kandel ganhou o Nobel pela memória, acho que ele só estudou isso, mas esses caras colaboram com muitos outros laboratórios, né? E ele foi bastante importante também na área, em alguns estudos sobre estresse e depressão. E ele falou que uma pessoa ele explica é colaborador em alguns dados, mostrando que pessoas com ansiedade, por exemplo, essa pessoa que você falou que tem um estresse, um estresse psicológico, isso, que fica pensando o que aconteceu, o que vai acontecer, o corpo dela, de fato, tem uma liberação de sinalizadores químicos muito parecida com uma pessoa que tem um estresse real, né? Então, aquela pessoa que tem um estresse porque um cachorro saiu correndo atrás dela, vai ter uma liberação de sinalizadores químicos parecida com uma pessoa que tem um estresse psicológico, ou seja, um pensamento, alguma coisa assim. O problema é que a gente vê na literatura que muitas pessoas que têm esse estresse crônico durante muito tempo têm uma chance aumentadíssima de desenvolver depressão. Porque o estresse se caracteriza principalmente pela elevação do hormônio do estresse, que é o cortisol. É um biomarcador do estresse, né? E existe uma síndrome chamada síndrome de Cushing, que os pacientes têm um tumor na pituitária, no hipotálamo, em algum lugar do eixo HPA que responde ao estresse, e essa pessoa não tem um cortisol que respeita o nível do ciclo circadiano. Ela tem cortisol alto o dia inteiro. E dentro desse grupo de pessoas específicos que tem síndrome de Cushing, labilidade emocional e ou depressão tem uma prevalência de 80%, sendo que depressão na sociedade é 8%. Veja que é 10 vezes mais. Tem 10 vezes mais pessoas com depressão quando comparado a um grupo sem aquele problema, muito provavelmente pelo cortisol elevado. Como é que a gente faz na clínica, João, o manejo? Digamos que essa pessoa então tem estresse, é uma pessoa estressada, pensamento, fica ruminando, meu Deus, eu fiz aquilo, vai acontecer aquilo, sempre estressada, sempre em vigília, sempre alerta, vai acontecer alguma coisa, vai dar algum problema, eu fiz alguma cagada e logo vai acontecer, vai aparecer isso, ou aquilo não vai dar certo. Isso começa a culminar no aparecimento de uma depressão. Como é que você vê isso na clínica? Como é que chega para você um paciente com esse tipo de condição? Perfeito. Você está falando dos glicocorticoides, né? Lembrando que quem consegue observar muito bem isso, né? Eu falo de criança porque, primeiro, eu sou pai e eu acho que tem muito pai assistindo a gente, muito pai e mãe. Quando você pega e dá uma medicação, por exemplo, à base de dexametasona para uma criança, né? O comportamento dela é do tipo depressivo. Ou seja, dexametasona aumenta a sinalização de cortisol. Você tem um comportamento absolutamente diferente de uma criança. Aconteceu com a sua filha? Claro, é uma medicação que é muito utilizada, principalmente criança tem muita tosse, né? Então, quando tem uma tosse que não passa com outras medicações, o pediatra vai lá e dá alguma medicação com dexametasona ou parecidos, similares, né? E esse uso ele é muito restritivo, é uma receita muito específica, né? Uma receita especial até, inclusive, que é adequada. Quando uma criança toma por 5 dias, 3 dias, na verdade, já começam os sintomas, né? A criança chora por qualquer coisa, fica super irritada, dorme mal, assim, no sentido de que ela fica mais agitada durante o sono, acorda mais cedo, dorme menos, inclusive. Olha só. O comportamento da criança muda drasticamente, né? E é uma medicação controlada e só deve ser usada em momentos muito especiais. No meu mestrado eu induzia depressão nos camundongos dando dexametasona. Mas é bizarro a resposta emocional induzida por esse tipo de droga no organismo de uma criança. Porque imagina, né? Um adulto ele tem a capacidade, significa que ele vai desenvolver isso muito bem, né? Mas tem a capacidade de entender o que está acontecendo. A criança não tem essa capacidade de saber. Claro, a gente explica para uma criança, né? Ó, você está tomando uma medicação, então você vai ficar mais chorosa, né? Vai ficar mais difícil para você.
E a gente, obviamente, pai e mãe tem que ter calma nesse momento, né? Então imagina se tem pais, né, que administram esse tipo de medicação e que não tem uma capacidade de autocontrole, né, de capacidade de entender isso, pode chegar um momento de punir a criança porque ela está fazendo aquilo, né? E ela está completamente fora do controle dela. Enfim, só chamo isso atenção porque isso está muito alinhado, principalmente com sintomas depressivos. Se você vai ver uma pessoa que chega no consultório, geralmente ela está assim. Ela chora com mais facilidade, ela dorme mal, ela se alimenta mal, ela tem uma dificuldade de pensar com clareza, de entender as emoções. E quando uma pessoa deprimida, né, um indivíduo com depressão, ele chega ao consultório, uma das primeiras coisas que a gente faz, obviamente, é ouvir, né, levantar o histórico clínico desse paciente. Mas juntamente a gente já vai dando uma luz para esse paciente, esse cliente, entender o que está acontecendo. Então a gente precisa ensinar como a cabeça dele funciona nesse cenário. Entender que naquele momento, por exemplo, entender que quando a pessoa está irritada, ela está, por exemplo, ruminando. Ela está lembrando de algum evento muito estressante na vida dela e ela está trazendo aquilo à tona. E como a gente disse antes, né, existe esse estresse psicológico produzido pelos pensamentos e quando eles são ruminativos, o indivíduo precisa reconhecer isso. Ele precisa entender quando ele está ruminando. Quando ele está muito ruminando o passado, né, se preocupando muito com o passado, ou até mesmo principalmente no transtorno de ansiedade muito comum, o indivíduo fica imaginando o futuro. O que é ótimo. É uma habilidade nossa, que a gente tem na nossa espécie, que é fantástica. Mas quando isso foge da gestão, do controle do indivíduo, ele fica constantemente pensando no futuro e geralmente tirando conclusões precipitadas que uma coisa muito ruim vai acontecer. E isso é dramático para o indivíduo que sofre de depressão, juntamente com transtorno de ansiedade. Na verdade, ansiedade e depressão são duas coisas que andam juntas. Exatamente. Né? Então é muito difícil você encontrar um indivíduo. Você pode encontrar indivíduos com. Assim, tem uma tendência maior a indivíduos que têm transtorno de ansiedade mais bem caracterizado. Agora, indivíduos são deprimidos e não são ansiosos, eu particularmente nunca vi. Na literatura é muito bem demonstrado que há sintomas de ansiedade também. Então, de modo geral, a depressão é uma ruminação sobre o passado, uma preocupação excessiva com aquilo que aconteceu, uma culpa muito grande, principalmente, e obviamente uma denunia, né, uma falta de prazer naquilo que ele está fazendo, e geralmente pensamentos relacionados à ansiedade estão muito ligados ao futuro. Mas aí eu chamo a atenção para uma coisa importante, que é essa catastrofização, ou seja, o indivíduo está muito preocupado com aquilo que vai acontecer no futuro, e ele tem uma dificuldade, ele tem quase uma certeza de que não vai dar certo, ele não vai conseguir resolver o problema. Então a gente vai precisar ajudar esse indivíduo a entender e fazer um cálculo muito mais preciso daquilo que acontece na vida dele e que talvez aconteça no futuro. Tem um estudo muito legal aqui, chamando mais para o transtorno de ansiedade, mas isso também está intimamente relacionado à depressão, é que os cientistas fizeram um estudo muito legal. Eu adorei o desenho desse estudo porque eles fizeram uma pergunta, né? Várias perguntas para os pacientes, né? Principalmente com TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizada. Eles perguntaram o seguinte, o que você está calculando que vai acontecer de ruim no seu futuro? E as pessoas escreviam, né? Vai acontecer isso em relação ao meu futuro. E dentro de algumas semanas, esses indivíduos foram perguntados de novo. Mas perguntados o que realmente aconteceu de ruim na vida deles. Para você ter uma ideia, Eslen, mais de 95% dos indivíduos, né, das vezes que eles responderam que estavam imaginando uma coisa muito ruim acontecer na vida deles, não aconteceu. Exato. Projetaram num cenário. Só que aqueles neurônios do eixo hipotálamo pituitária adrenal que responde liberando glicocorticoides, entre muitas aspas, eles escutam esses pensamentos. Perfeito. Então, mesmo não se concretizando, pro cérebro quando vai acontecer. Pro cérebro é certeza, né? Exatamente, é uma certeza que vai acontecer. Ou seja, naquele momento que os cientistas perguntaram, né, aquele grupo de cientistas perguntaram para os indivíduos aquilo que você tem certeza, eles não tinham dúvida. Ia acontecer. O indivíduo que tem um transtorno de ansiedade generalizada, geralmente eles não têm muita dúvida da catástrofe que vai acontecer. E principalmente, é que eles têm certeza que não vão dar conta.
que eles não são capazes de resolver o problema. E aí mora o psicólogo, nesse caminho de sinalizar para o indivíduo, principalmente a partir do histórico dele, da experiência do próprio paciente, em dizer assim, cara, você já está aí na sua vida há quantos anos? Bom, tá, sei lá, 35 anos. A gente vai relembrar, e isso é uma tarefa muito importante do psicólogo, recordar quais foram, entre aspas, aqui as vitórias do indivíduo. Uhum. Quantas vezes ele passou por situações muito parecidas ou até piores e conseguiu sobreviver. Certo? Então você consegue encontrar na vida, no histórico do indivíduo, elementos que subsidiam uma clareza maior para ele entender que ele é capaz de resolver esses problemas e muitas vezes que esses problemas não existem. Isso é importante salientar, né? Então a gente precisa fazer um cálculo, né, entre o passado e o futuro. Dizer, ó, você está me dizendo que você passou por experiências parecidas e você superou. E você vai precisar encontrar, principalmente em relação às projeções do futuro, quais são os fatos, os elementos concretos que tornam essa previsão verdade. Porque na maioria das vezes que o indivíduo faz esses cálculos não são verdade. Uhum. São distorções da própria realidade. E você imagina que deva existir Imagino não, tenho certeza, porque eu também atendi muito em clínica, né? Eu falo imagino no sentido de como se eu fosse um telespectador assistindo. Legal. Existe uma resistência muito grande dos pacientes em aceitar que, primeiro, é muito baixa a probabilidade daquele evento catastrófico acontecer. E segundo, se acontecer, ele tem repertório comportamental para lidar com aquilo. Perfeito. E o paciente fica muitas vezes resistente pra caramba, né, cara? Ele não consegue identificar que ele conseguiria lidar com aquele problema se acontecesse. Perfeito. Como é que ocorre o manejo nesses casos? Perfeito. Eu acho que primeiro é o tempo, né? A gente vai precisar dar tempo para os pacientes, né? Imagina, né? Um indivíduo que passou toda a sua vida preocupado com o futuro, né? E principalmente a gente tem que levar em consideração daquilo que aconteceu e das pessoas que reforçaram isso na cabeça dele também, né? Ou seja, geralmente indivíduos catastróficos, eles vêm de um lar catastrófico muitas vezes, né? Então a gente tem que lembrar que há um reforçamento ambiental que condiz com a regra que ele construiu na cabeça dele. Perfeito. Então esse é um ponto importante. Talvez esse paciente precise repensar quais são as companhias dele, por exemplo, né? Se você é catastrófico e só se relaciona com pessoas catastróficas, a tendência é esse sistema se reforçar, né? Então a gente vai ter que ajudar o paciente também a pensar de quem ele se aproxima, de quem ele mantém as relações. Talvez, né, se ele casou com uma pessoa catastrófica, a gente vai ter que ajudar, inclusive, a direcionar o atendimento para o cônjuge também, né? Para que eles entendam que isso acontece. Mas as pessoas que são mais inflexíveis, né, que têm mais dificuldade de encontrar uma estratégia comportamental mais adaptativa, o primeiro ponto é tempo, né? Eu acho que esse é o principal componente. O segundo, eu acho que é a regulação também da fisiologia, né? Porque essa rigidez, muitas vezes, ela vai precisar daquilo que a gente sabe muito bem que existe na neurociência, que é a tal da neuroplasticidade, né? Então você precisa encontrar elementos que tornam esse cérebro um pouco mais maleável, tá? Pensando o seguinte, o indivíduo que ele é muito rígido, ele já tem um caminho do qual ele já encontrou para resolver os seus problemas. Então, por exemplo, vai acontecer uma coisa muito ruim no futuro. O que eu vou fazer para me livrar desse tipo de preocupação? Uma estratégia comportamental desadaptativa é a pessoa ligar a TV. Então eu estou muito preocupado com aquilo que vai acontecer no futuro, eu vou ligar a TV. Peraí, calma, essa é uma estratégia... É para sair fora, assim. Porque uma defusão, né? Ele sai fora, se esquiva. Ele não precisa ficar pensando naquilo, porque pensar naquilo é desconfortável, né? Tem que lembrar disso. Então a gente vai buscar encontrar estratégias mais adaptativas na vida dele, né? E de maneira gradativa, tá? Essa é uma forma. Então, ao invés, por exemplo, de eu ficar preocupado com aquilo que vai acontecer no futuro e ligar a televisão, bom, talvez a minha ansiedade aumentou. O que eu posso fazer além de ligar a televisão? Será que eu posso ir caminhar com o meu cachorro? Será que eu posso ir para a academia fazer atividade física? Será que eu posso buscar a minha rede de apoio para conversar sobre isso? Será que o psicólogo também ele me deu um dever de casa, uma tarefa de casa, e eu posso fazer essa tarefa agora para entender esse padrão de pensamento e gradativamente mudar esse padrão? Então é uma estratégia. Mas, de novo, pessoas que têm mais rigidez, elas vão precisar de elementos que facilitem esse processo. A atividade física é um deles, né? O segundo, talvez, vá ser necessário uma medicação. A gente sabe que
As medicações, principalmente aquelas que aumentam a liberação de serotonina, elas são modulatórias, né? Elas ajudam o indivíduo a encontrar outros caminhos dentro do cérebro dele, das experiências dele, para construir um novo comportamento muito mais adaptado àquilo que ele tem dentro do repertório dele. Nesse caso da medicação, como é que funciona na clínica? O pessoal precisa muito de psiquiatra? Não? Quando você encaminha um paciente para psiquiatra, como é que é a sua interação? Inclusive a psiquiatra da nossa clínica, da BeHealth, a doutora Juliana, teve aqui no podcast, se eu não me engano, o episódio 3, né, com ela, se eu não me engano, o episódio 3, onde a gente também falou sobre história da psiquiatria, medicamentos, psicofarmacologia e tudo. Se vocês tiverem interesse em ir lá assistir aquele episódio, está disponível aqui no canal. E também, se vocês tiverem interesse em ter atendimento pela clínica BeHealth, o link para entrar em contato aqui, deixar seu cadastro se você quiser e precisar de ajuda, ou souber de alguém que eventualmente queira ser atendido pela nossa equipe, o link também está aqui da descrição do vídeo aqui embaixo no YouTube. Como é que é lá, João? Tu manda para psiquiatra? Porque assim, cara, eu tive péssimas experiências de pacientes que passaram em diversos psiquiatras. Eu não tô aqui falando mal da classe psiquiatra, até porque se fosse para comparar com a de psicologia, acho que a gente tá bem pior. Acho que no nosso caso tem mais bizarrice do que no caso da classe médica psiquiatra. Mas ainda assim, eles não acho que não estariam muito longe nessa... A gente tá na frente, mas acho que se olhar para trás a gente enxerga eles. Porque, cara, eu já tive paciente, por exemplo, com transtorno de personalidade borderline, que foi em 5, 6 psiquiatras renomados. E uma vez eu perguntei qual foi a consulta que mais durou em tempo. Que mais durou, acho que durou uns 25 minutos. Entende? E, pô, transtorno de personalidade, bicho, borderline. Depois até um outro médico, amigo meu... Eu mandei pra ele pra fazer uma troca de ideia, né, com o Renato. Ele falou, não, isso é bipolar, velho. Tem nada de borderline aí. Porque eu também desconfiei do diagnóstico. Porque transtorno de personalidade é personalidade. Velho, lá na infância, começou cedo. E, infelizmente, muitas pessoas acham que porque o paciente se corta, né, dá o diagnóstico de borderline como se só o borderline se automutilasse. É comum no borderline existir automutilação pela baixa regulação emocional. Mas não é exclusivo do borderline, e bipolar é muito comum também se automutilar. E na nossa clínica a gente resolveu esse pepino, né? Não existe consulta de 20 minutos com psiquiatra e principalmente não existe silêncio entre psicólogo e psiquiatra, né? De maneira nenhuma, até porque quem passa mais tempo com o paciente é o psicólogo, tá? Então, por isso que a gente tem então essa porta de entrada lá na clínica, né? Lembrando que para você entrar né, como paciente da BeHealth, você vai ser encaminhado lá para uma lista de espera. Obviamente, a gente tem uma demanda gigantesca. O assistente vai fazer o agendamento, né? Hoje tá o quê? Se a pessoa que estiver assistindo o vídeo aqui quiser entrar em contato, talvez esse vídeo vai sair daqui algumas semanas. Então, considerando as contratações que a gente está fazendo aí, quanto tempo mais ou menos a pessoa ficaria ou o conhecido da pessoa ficaria na lista de espera? Eu, particularmente, sinto um pouco de vergonha de falar isso, né? Porque eu gosto que as pessoas, quando chegam lá, elas sejam imediatamente atendidas. Eu tenho uma prerrogativa de dizer assim, cara, a pessoa precisa ser atendida no mesmo dia, no sentido de agendar a sua avaliação, enfim. Agora, a gente está com uma lista de espera que demora entre 2 a 4 semanas. Ou seja, você deixar o seu nome lá, vai levar pelo menos 2 a 4 semanas. Cara, eu vou te falar, a empresa tem 11 meses e a gente tem 70 pessoas por dia entrando na lista de espera nas últimas semanas. 70 por dia. Por quê? Porque por isso que o João vai falar agora. A gente tem um atendimento que a gente trabalha em cima de uma lógica de prática baseada em evidência. Então você vai receber um atendimento clínico cientificamente fundamentado, de acordo com as suas preferências, respeitando as suas subjetividades e as suas individualidades e, consequentemente, também por experts que sabem aplicar aquela técnica. Esse é o pilar da psicologia baseada em evidência. O pilar da psicologia baseada em evidência é dar para você a melhor evidência clínica por um profissional que saiba aplicar essa evidência clínica e de acordo com as suas preferências, individualidades e subjetividades, fazendo um bom vínculo terapêutico
Então, também por isso a gente tem uma série de pessoas buscando atendimento e pouca rotatividade, né? Perfeito. Que é comum pessoas ir e sair de psicólogo, né? Eu tenho uma prerrogativa que é o seguinte, eu prefiro atender menos e atender melhor. Né? Talvez muitas empresas que cuidam de saúde pensam de uma forma diferente. Não, eu não abro mão da qualidade. Então, é uma coisa importante. Mas a qualidade não está só no atendimento psicológico ou técnico, né? No caso do médico, psicólogo, enfim. Mas também no atendimento das pessoas que, quando elas chegam. Então, a gente tem um grupo, né, de indivíduos que fazem o agendamento. Então, todo o nosso agendamento ele é personalizado, ele é para você. Então, as pessoas vão conversar com você, né? Então, os assistentes de agendamento vão entrar em contato com as pessoas da lista de espera e eles vão conversar, entender qual a melhor demanda, para quem encaminhar esse paciente, né, que é cliente. E esse primeiro atendimento ele vai ser feito por um psicólogo, né, a partir de uma demanda, né, do gráfico que a gente conversou aqui. Né? Então tem o assistente de agendamento ele quer entender quais são os motivos por que você está ali. Não simplesmente mandar para qualquer psicólogo. Não, porque a gente tem um corpo de profissionais que trabalham conosco muito variado. Então a gente tem aí mestres, doutores, se não me engano a gente tem 15. Pessoas mais velhas, meninas mais novas. Por exemplo, tem meninas que chegam para atendimento com problema relacionado à sexualidade que eu não vou mandar pro Zé. Perfeito. Que é um terapeuta um pouco mais velho. O Zé tá ouvindo aí, vai falar, pô, eu não sou velho, cara. Mas é um homem, né, mais velho. Às vezes a menina, e ela tem muitas vezes preferência, eu quero atendimento com a mulher, porque eu sei que eu vou conseguir me abrir mais, em questão de abuso sexual, não sei, baixa libido. Perfeito. Aí não fala pro terapeuta, né? Então tem que ter um vínculo favorecido. Perfeito, ou seja, então essas preferências são respeitadas. E outra, o grau o grau acadêmico dos próprios profissionais, né? A gente tem doutores, a gente tem mestres, a gente tem especialistas em sexualidade, a gente tem especialistas em TDAH, enfim. Então, a gente tem um corpo muito grande e variado de profissionais com várias especialidades, idades e, obviamente, também homens e mulheres. Homens e mulheres, né, terapeutas, psicólogos aqui, são meio a meio. Ou seja, a gente tem mais ou menos metade de homem, metade de mulher, e a gente procura manter esse número mais ou menos próximos, porque a demanda é mais ou menos também equilibrada. Então, primeiro contato que o cliente, né, nesse momento já é paciente, ele vai ter com um psicólogo. Ah, João, mas você podia abrir para eu receber um atendimento exclusivo psiquiátrico. A gente entende que isso não é a nossa forma de trabalhar. A gente entende que como o psicólogo está mais tempo com o paciente, ele vai dar subsídio para o psiquiatra tomar melhores decisões. Então, esse primeiro contato, 1, 2, 3, 4 sessões, até o psicólogo entender o que está acontecendo na vida desse indivíduo, ele já fez uma grande anamnese do caso dele. E se o psicólogo, e aqui muito importante, se o psicólogo entender que esse paciente precisa de um atendimento interdisciplinar, nesse caso com o médico psiquiatra, é o psicólogo que vai encaminhar. E ele não vai encaminhar e dizer assim, vai lá, tem um paciente para você atender. Não é assim. Ele vai fazer toda uma comunicação, né, sobre o caso, já levantando hipóteses diagnósticas ou pontos quentes que podem estar dificultando a vida desse paciente, e daí o psiquiatra vai entrar, o paciente vai ser conectado com o psiquiatra e o psiquiatra vai atender esse paciente. Então, esse psiquiatra ele vai estar munido, né, de um grande arcabouço de conhecimento sobre o paciente antes mesmo da primeira consulta. E isso facilita muito a vida do psiquiatra, obviamente, e também no sucesso da resposta terapêutica do paciente. E mais, porque a gente também tem o nutricionista lá na equipe. Né? Então, o nutricionista, quando convidado para esse time, os três interagem entre si. Mas não só o psicólogo, o psiquiatra e o nutricionista. Lembrando que tem um agente muito importante aqui, Esli, que é o paciente. Quem melhor sabe da vida do paciente, se não o paciente? A gente já teve experiências muito legais e a gente está procurando organizar isso cada vez mais, onde sentam, né, junto, né, nesse ponto de vista aqui virtual, né, porque todos os atendimentos são online, né, mas onde sentam o psicólogo, o paciente, o psiquiatra e, se necessário, o nutricionista. Né? Então, esse grupo de pessoas discutem o caso entre si e encontram qual é o melhor caminho de tratamento. A chance, né, e aquilo que a gente encontra na literatura, né, desse modelo interdisciplinar de atendimento, há uma probabilidade muito maior de melhora.
né? Porque tu tem várias cabeças pensando. Então imagina, assim, são 4 computadores super potentes organizando... Você ataca o problema por vários lados. Né? Vários lados. E aí a chance de e uma parada legal também de ter contato do psicólogo, ter contato com o psiquiatra, é o fato de efeitos adversos de medicamento. Perfeito. Normalmente quem mais percebe isso é o psicólogo. Exato. E não o psiquiatra. Né? Porque o psiquiatra muitas vezes vê o paciente uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, porque tem que ter tempo para o medicamento funcionar também, né? Comprar o medicamento, fazer tudo aquilo acontecer. Já o psicólogo tá vendo toda semana. Perfeito. Às vezes tem algum efeito colateral, é importante essa comunicação. Perfeito. Eu penso assim, o psicólogo é um grande chamador de atenção. Saca? A terapia é isso, gente. A terapia é você estar ouvindo o paciente e o psicólogo, encontrar elementos importantes para chamar a atenção do paciente, para chamar a atenção do psiquiatra, né? Também para direcionar a intervenção do psicólogo. Então, quando você pensa, né, o que é importante dentro desse manejo, né? E às vezes muita coisa passa despercebida. E é por isso é relevante que o profissional de saúde, principalmente o psicólogo, faça esse acompanhamento semanal, né? Geralmente é uma sessão por semana, mas isso não é uma regra. Isso é a média, né? Então, dependendo do caso, se é muito grave, pode ser ampliado, né? O psicólogo pode ter 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, dependendo do caso. E gradativamente, quando o paciente começa a melhorar, a gente começa a espaçar as sessões, né? Cada 15 dias, cada 30 dias. Isso é muito legal porque dá autonomia para o paciente andar pelas próprias pernas. Perfeito. Esse é o objetivo final, né? Legal. Você acha que o contexto atual está favorecendo o desenvolvimento de quadros de ansiedade, depressão? Por exemplo, uma questão que eu sempre era uma enxurrada assim no consultório eram problemas relacionados a comportamentos não necessariamente de vícios, né? Porque o vício, quando a gente bota a palavra vício no meio das coisas, gera um monte de discussão chata, desnecessária. Necessária em alguns aspectos acadêmicos, mas pouco úteis para o paciente, né? Se ele quer saber ou não se é vício, não importa. O importa é que está tendo uma disfunção na vida dele dentro de uma análise contextual daquele comportamento. O que você vê assim? Eu vejo que na época que eu atendia bastante, tinha muito comportamento compulsório, sabe? De compulsão, assim, tipo, pacientes tinham um problema de não conseguiam largar o celular, não conseguiam estudar porque ficavam no TikTok, pornografia, comer demais, álcool, e consequentemente isso é fator de risco para abrir uma série de quadros, né? Ou consequência de uma série de quadros. Por exemplo, pacientes com toque, pacientes com TDAH, pacientes com depressão são mais propensos a ter algum desvio de comportamento no sentido de compulsório. É frequente isso? Está cada vez mais? Muito. O que a gente observa dentro da literatura, principalmente quando a gente vai estudar neurociências, a gente começa a entender que existe algum tipo de conexão dentro de tudo aquilo que a gente está vivendo na nossa sociedade. Então vamos lá. A forma como a gente se organiza como sociedade, ela é um grande preditor de problemas, de desajustes de comportamento, né? Quando, por exemplo, a gente olha a desorganização da sociedade, principalmente em centros urbanos, isso vai desde a poluição, violência, barulho, né? Uma coisa que pouca gente fala, né? Sobre o barulho da cidade. Cara, eu vou para São Paulo, quase fico louco. Então, barulheiro do caralho. As doenças transmissíveis também, né? Quando você vê, por exemplo, o resultado daquilo que a gente viu nos últimos anos da pandemia, por exemplo, isso impacta a saúde das pessoas, né? Num nível que a gente nem imaginava. Então são tantos fatores que promovem esse desajuste comportamental que a gente fica difícil de saber o que é o quê, né? Porque os transtornos mentais, principalmente os desajustes comportamentais cognitivos, uma série de fatores que são aí importantes para o desfecho, né? Quando a gente olha um tipo de comorbidade, de transtorno. Agora, a gente pode resumir isso tudo, né, quando a gente olha principalmente esses desajustes de comportamento, daquilo que a gente conhece como controle cognitivo, ou até mesmo funções executivas, né? Tem então regiões do cérebro, né, partes do cérebro, que são importantes para que você consiga lidar com as condições da sua vida. Então, por exemplo, para você largar o telefone, você precisa ter uma capacidade, né, de você inibir um comportamento impulsivo, né, onde o seu celular está lá em cima da mesa e você, no ímpeto, né, de pegar aquele telefone, você precisa entender qual é o prejuízo que ele pode te causar.
Da mesma forma o cigarro, da mesma forma os relacionamentos abusivos, por exemplo, né? Claro, dado as dimensões de cada transtorno, né? Até mesmo, por exemplo, nos transtornos obsessivos, né? Principalmente a checagem que é muito comum, né? Então imagina um indivíduo tendo que a todo momento checar a porta porque ele está com muito medo que alguma coisa invada a casa dele e assim por diante. Você observa que boa parte desse tipo de desregulação, desajuste do comportamento estão ligados a essas funções executivas, a esse controle cognitivo, que está muito ligado a 3 grandes componentes, né? Que é o sistema inibitório, né? De você inibir um comportamento. Eu acho que as pessoas estão com muita dificuldade de fazer isso. Porque você tem aí estimulações, principalmente de recompensas rápidas, né? E isso reforça ainda mais o sistema rápido. Você tem uma dificuldade, inclusive, de memória de trabalho, né? Aquela capacidade de você atualizar as informações que estão dentro da sua cabeça para que você faça as tarefas, né? E de você ter flexibilidade em ajustar o seu comportamento. Aquilo que a gente falava sobre flexibilidade cognitiva, essa capacidade, essa rigidez excessiva das pessoas. Então você tem esses 3 componentes, né? Principalmente aqui a gente pode resumir e chamar de controle cognitivo. Se você olhar todos os transtornos, a maioria ou todos os transtornos têm algum tipo de vínculo com essas regiões do cérebro, com esse mau funcionamento desse controle cognitivo. Então, mas isso vem da onde? Principalmente da dificuldade de construir aprendizado em cima desse sistema. Tá? Então a gente está tendo um comportamento muito mais voltado a recompensas rápidas e uma dificuldade de você organizar a sua vida para que você ganhe alguma coisa melhor no futuro. Isso vale tanto a atividade física quanto a alimentação. Então você inibir o seu comportamento de comer um doce gigante agora para que você faça uma refeição adequada é um problema, né? E isso está muito implicado no nosso estilo de vida. Então o indivíduo que tem que trabalhar, muitas vezes precisa trabalhar 15 horas por dia, talvez vai faltar tempo para ele almoçar adequadamente. Então ele vai tentar suprimir a sua necessidade calórica de uma forma muito mais rápida. E isso é ruim para o cérebro, porque o cérebro precisa ser estimulado, principalmente nessa região, principalmente a predição aí de componentes mais a médio e longo prazo. Então, se você olhar o DSM ou qualquer tipo de manual relacionado a transtornos mentais, boa parte dos nossos problemas estão relacionados a esse controle cognitivo que está muito fragilizado. E isso, obviamente, não começa na vida adulta. Isso começa na infância. Então, quando você tem um desenvolvimento infantil prejudicado, isso vale desde uma nutrição ruim na infância, quanto abuso na infância. Estresse, né? Estresse, uso de telas e videogames de forma excessiva, por exemplo, vão trazer esse tipo de prejuízo na vida adulta. Né? Então, a ideia é que a gente consiga organizar a nossa vida para que a gente estimule mais esse benefício a médio e longo prazo. Né? Por exemplo, você dormir bem vai trazer um benefício a médio e longo prazo. Se você dorme mal há muito tempo, você dormir uma noite bem não vai mudar muita coisa. Mas é o primeiro passo. Então, eu vejo que a forma como a gente organiza a nossa sociedade, ela é prejudicial, né? É prejudicial, principalmente com a forma como a gente vive esse mundo muito rápido, de muitos estímulos, principalmente muitos estímulos rápidos. E o grande mediador disso, hoje, na minha opinião, é o psicólogo. É o cara que vai ajudar esses indivíduos a dizer assim, calma lá, isso aqui realmente é importante na sua vida? O que é importante na sua vida? E dali em diante, os passos vão acontecendo para que o indivíduo, peraí, eu não preciso fazer 25 plantões no mês, eu posso fazer 15, eu posso fazer 10 e montar um planejamento para eu melhorar a minha vida, inclusive refletir isso na vida da própria família. Terapia é quase um curso sobre você, né? Total. Muito, muito, muito específico. E você vê a resistência da galera quando precisa buscar terapia? No caso, em nossa clínica, esse realmente é um dado enviesado, porque a galera que chega ali muitas vezes chega já, me ouviu falar, viu o podcast aqui, entende a importância. Modéstia à parte, uma das coisas que eu mais me orgulho assim, na minha vida foi ter conseguido valorizar mais a profissão do psicólogo por meio dos podcasts que eu participei, dos milhões de views que tem meus vídeos no YouTube, com esse podcast aqui agora, favorecendo com que aquele paciente que não procuraria muitas vezes, até a doutora Ju, a psiquiatra da clínica que veio aqui, ela falou que tem muito homem procurando terapia. Ela falou, isso aí um tempo atrás não existia, cara. Só quando a mulher obrigava, os pais mandavam o gurizão buscar ajuda.
você vê que esse entendimento geral do público tá quebrando o tabu e a barreira da galera achar que psicólogo é coisa de louco? Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque as pessoas, eu acho que como existem pessoas que estão divulgando ciência, estão divulgando a psicoterapia, a saúde como um todo, elas estão nas redes sociais. As pessoas os seres humanos estão nas redes sociais, elas estão consumindo mais, até de forma quase que, entre aspas, aqui, obrigada. Ou seja, a informação chega lá, né? E em algum grau isso pode ser interessante para as pessoas. Existem dois elementos, então, a disponibilidade de informação, isso facilita muito esse processo, mas também tem o desconforto das pessoas, né? Ou seja, o que motiva o indivíduo a buscar psicoterapia? Geralmente é o desconforto. Então, quando você consegue unir o desconforto dos indivíduos que estão sofrendo junto com uma predição de que isso pode ser melhorado, a tendência é as pessoas procurarem ajuda. Mas eu vejo um movimento muito diferente. Mais ou menos 2019, eu atendia exclusivamente presencial, Wesley. Eu tive um consultório, mais ou menos por 2 anos. Consultório onde eu atendia presencialmente. O paciente que chegava presencialmente, sem nenhum tipo de informação sobre o que é psicoterapia, sobre o que é cérebro, funcionamento das emoções, ele é absolutamente diferente do indivíduo que hoje vem para a clínica de uma forma já psicoeducada. Uhum. Ele é diferente. E eu falo isso porque eu percebi isso também, ou seja, as pessoas já chegam falando, né? Pô, já faço higiene do sono, pô, mas não tá dando certo aí, mas a gente ajusta. E todos os psicólogos da BeHealth concordam plenamente comigo. Todas as vezes que eu encontro os psicólogos, inclusive no VDP Experience, a gente viu isso. Os psicólogos falam, atender o paciente da BeHealth que já vem psicoeducado é muito mais fácil, entre aspas, porque ele já sabe o básico. E valoriza, né, cara? Demais. Ou seja, a compreensão da pessoa, por que ele está ali e o que ele precisa fazer. Então, o paciente, ele te escuta. Ele ouve e a tendência geral é as pessoas se engajarem naquele processo até o final, até melhorarem, porque eles, de fato, acreditam que há melhora. E há melhora, não há dúvida nenhuma. Claro que há altos e baixos dentro desse processo. Isso é inevitável, isso acontece com qualquer pessoa. Mas eu acho que esse reforço, né, externo acontecendo através da publicação de conteúdo sobre ciência e psicoterapia, o trabalho do psicólogo é fundamental nisso. Né? Eu acho que a gente vai conseguir chegar a um momento, eu acho que a gente está se encaminhando muito bem, que o psicólogo vai ser tão respeitado quanto o cardiologista. Talvez mais, porque o cardiologista diz para pessoa ir correr e fazer atividade física, enfim, e cuidar da saúde. A gente ensina a fazer isso. É diferente. E você vê que qual que é a diferença entre o cara que chega em termos de desfecho, assim, de acompanhamento, de aderência, do cara que chega sabendo mais ou menos a importância da terapia e daquela pessoa que chega meio que obrigada ali para uma pessoa? Assim, eu vejo que as pessoas têm a tendência muito maior, e eu consigo olhar isso nos dados daquilo que a gente já observa de forma administrativa lá na BeHealth. Então a gente tem um sistema que a gente consegue avaliar quando o paciente recebe alta, quando ele desiste, enfim, e os pacientes que são mantidos, né? Então eu acho que hoje a gente tem uma dificuldade em dar alta para os pacientes. Muito psicólogo relata isso para mim. Cara, o paciente não quer parar de fazer terapia, entendeu? Em algum grau isso é importante, né, para a pessoa se manter aí, mas a gente quer que o indivíduo que tenha a sua capacidade de autonomia, de decidir sua própria vida e que ele não dependa do psicólogo. Mas a terapia também pode ser vista como uma forma de você ajudar a gerenciar a sua vida. Eu acho que tem esse ponto importante, mas eu acho que essa não é a regra. A tendência do ser humano é ser autônomo e conseguir resolver as suas demandas. Então a gente vê esse grupo mais recente agora de pessoas que querem continuar a terapia independente do seu transtorno ou de qualquer outra coisa. Por outro lado, Wesley, eu vejo que a gente tem um grande potencial, inclusive eu vou me esforçar bastante para até final do ano a gente ter uma ferramenta que a gente consiga avaliar melhor isso. Então a gente está estudando uma ferramenta online onde a gente consegue fazer um acompanhamento do paciente em tempo real. Ou seja, a gente consegue saber, como é que está o vínculo terapêutico dele, né? Aquela crença que o paciente tem no psicólogo, aquilo que ele deposita como importante dentro da terapia. Então a gente consegue medir isso através de um instrumento padronizado. Essa é uma parte, né? E dentro dessa ferramenta a gente também consegue avaliar o que esse indivíduo está sentindo e como ele está sentindo. Tá? Então existem ferramentas
instrumentos validados, né? Uma espécie não. São 2 questionários, um que avalia o vínculo terapêutico com o terapeuta, 2, um que avalia o sofrimento subjetivo dele. O que está vivendo, o que está passando dentro da cabeça dele, né? E junto com esses 2 formulários, a gente consegue, junto desse sistema, a gente tem um sistema de inteligência artificial que consegue prever principalmente aquele caso que não vai engajar na psicoterapia. A gente consegue, através desse sistema, dizer se esse paciente vai ter um prognóstico positivo ou negativo. E a gente consegue, sabendo que é negativo, a gente consegue agir antes do paciente desistir da psicoterapia. Então a gente consegue antecipar uma desistência mesmo antes do paciente saber que ele vai desistir. Tipo numa prevenção do cara parar de ser tratado. Perfeito. Então, João, mas... O cara podia ter um suicídio, chegar num comportamento... Existe dentro desse sistema subescalas, inclusive. E a gente sabe, obviamente, que o paciente tem uma tendência natural a falar a verdade nesse tipo de questionário, tá? Raras exceções, o indivíduo ele omite esse tipo de informação. Mas ele tem, por exemplo, uma pergunta lá falando sobre se ele está fazendo uso e abuso de substâncias psicoativas. E se ele está fazendo uso abusando de substâncias psicoativas, o psicólogo imediatamente ele recebe um feedback dentro do sistema dele. E ele consegue prever e dar as orientações para o paciente intervir nesse caminho. Aí você pode dizer assim, sei lá, se existe algum clínico que está ouvindo a gente, não, mas eu sou muito bom em prever o abandono de paciente. A questão é que o nosso cérebro ele é muito... A gente acha que é muito bom. A gente erra de forma miserável em relação àquilo que a gente está atendendo o paciente. Para ter uma ideia, clínicos experientes, eles acertam muito perto do 0%. Assim, 2%. É uma margem ridícula de quanto um clínico sabe se o paciente vai melhorar ou não. Uhum. A inteligência artificial desse sistema, ele acerta entre 80% e 100% das vezes. Maravilha. Nossa, se for 80, se for o mínimo, já está ótimo. Exatamente. Então ele dá uma predição daquilo que vai acontecer com o paciente, que pode acontecer, e mais, ele te dá indicadores claros daquilo que está acontecendo na vida do cara. Então, por exemplo, se ele está bravo com você consegue identificar isso. O que acontece? O paciente fica bravo com a gente. Sim, com certeza. Então ele consegue dizer que se o paciente está bravo com o terapeuta por alguma coisa que ele disse, ou alguma coisa que... Porque a comunicação é um problema, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu digo, aquilo que você entende, aquilo que você ouve, há uma distância muito grande. E no processo de terapia, psicoterapia é um processo de comunicação. E fala, né? Total. Então, se houve algum tipo de ruído nessa comunicação, esse tipo de instrumento consegue identificar. É extremamente importante para a manutenção do vínculo, né? Muito. Uma coisa fundamental. Na verdade, é uma escala de vínculo. É uma escala de aliança terapêutica. Ela mede o quanto de aliança terapêutica existe. E, obviamente, tudo isso é com o fim do paciente ter um melhor prognóstico. Então, Perfeito. A gente evita que ele saia num momento delicado na vida dele, que está usando droga, que está num comportamento com risco suicida, que vai fazer alguma besteira enorme com uma decisão mal tomada, que depois repercute por meses aquela decisão. Então, esse sistema ajudaria a antecipar isso antes de acontecer e realizar uma intervenção. Perfeito. E isso eu sou um grande entusiasta da tecnologia para ajudar nesse caminho. Porque imagina, aí a gente tendo um monte de informação, né? E ainda mais, imagina que um paciente, ele, por algum motivo, sei lá, ele recebeu alta do tratamento dele, e a gente sabe que a psicologia cognitivo comportamental, ela tem aí um follow-up, né? Tem um tempo para boa parte dos casos, em que ela é eficaz. Então, mais ou menos 6 meses, 1 ano, 2 anos, até 2 anos, a gente sabe que a psicoterapia ela mantém a remissão de sintomas. Mesmo na ausência da terapia. Perfeito. Mesmo o cara já tendo alta. Então, você fez lá de 12, 18, sei lá, talvez mais, 25, 30 sessões, e depois você recebe alta. E depois? O que acontece com esse paciente? Sabe? Então, hoje, com a forma como a gente está vivendo na nossa sociedade, e aí eu trago o ponto positivo da tecnologia, por que não esse paciente pode receber um e-mail com um questionário sobre como anda a saúde dele? Legal. Depois de 365 dias da alta, receber um e-mail. Exatamente. E a minha pergunta é por que a gente não... Assim, hoje a gente pode fazer isso, né? Só que quem pensa nisso, né? Meio que isso, sabe? O paciente... Eu vejo que a gente tem... O paciente, ele acredita que a gente pode ajudar ele, e a gente vai ajudar. Mas e depois? Né? Por que a gente não pode continuar ajudando ele a ter insights sobre a própria saúde? Talvez mandar um e-mail
com questionário ou com com um texto, com algum vídeo que possa ajudar ele a refletir sobre a própria Às vida. vezes com os bullet points das conclusões que mais foram eficazes enquanto ele estava pro processo terapêutico, né? Exato. Lembra que essa ferramenta e tal, você teve uma boa resposta. Ele, realmente aquela época eu estava bem melhor por causa disso. E eu vou reforçar aquilo que eu disse antes. O terapeuta, ou até mesmo as empresas que vendem saúde, né? que vendem um estilo de vida um pouco mais saudável, né? Uma melhora nesse ajuste comportamental, eu acho que elas têm uma grande responsabilidade sobre isso. Né, sobre o paciente. E muitas vezes não se dão conta de quanto que a gente pode ajudar as pessoas depois do tratamento, de ser finalizado. Por quê? Porque o terapeuta, na minha avaliação, ele é um grande chamador de atenção. Uhum. Ele diz, cara, dá uma olhada nisso daqui, presta atenção nisso. Uhum. Muitas vezes passa despercebido. Né? Um exemplo clássico que eu adoro indicar para as pessoas, o smartwatch. O smartwatch ele é um grande chamador de atenção nossa. Então, quando a gente olha lá no smartwatch, né, olha nesses caminhou reloginhos, pouco, dormiu mal. A minha frequência cardíaca está em 150 e eu estou sentado. Tem alguma coisa errada, meu amigo. E você nem está percebendo que tem uma coisa errada. Ou que dormiu mal, ou que está muito tempo sentado. Ele dá sinais para a gente se movimentar. Inclusive, tem um estudo muito legal que é uma meta-análise de meta-análise. Isso é legal, né? Você pega um monte de estudo, né, que foi já avaliado depois que os estudos foram feitos. Um grupo lá foi lá, pegou aqueles estudos, fez uma grande análise e teve um outro grupo que reanalisou esses estudos, mostrando a eficácia desses tipos de dispositivos no feedback para aumentar a quantidade de atividade física que os indivíduos fazem. Mas é claro, né, cara? É um negócio que se torna substrato para você tomar decisão. Uhum. Totalmente, é um modulador absurdo. E a grande limitação desse trabalho é que ele pegou trabalhos que... Porque geralmente, imagina, os estudos assim, relacionados ao comportamento humano ou parâmetros aí fisiológicos e metabólicos, eles estão muito relacionados a estudos de curto prazo. Né? Você pode ver, geralmente estudos eles duram aí 6 meses, 1 ano, 2. É muito raro você ter estudos de 3, 4, 5, 10 anos. Não é? É difícil, né? É muito difícil, é muito caro fazer isso. Então, uma grande limitação desse trabalho é que talvez o impacto, né, da melhora dos componentes fisiológicos dos indivíduos seja dado pelo tempo. Porque a maioria dos estudos que foram selecionados é até 1 ano. Uhum. Mas imagina se esses dispositivos fossem usados, e aí chama atenção para ter mais estudos sobre isso, em impacto na vida toda do indivíduo. Ou seja, é um efeito subestimado, né? Exatamente. Provavelmente é maior que isso. Exatamente. É tipo estudos com psicoterapia, cara. Tem alguns estudos com psicoterapia cognitiva comportamental que eles são estudos de ordem mais pragmática. Porque existe uma diferença muito grande quando você vai fazer um estudo e analisar o desfecho da intervenção. Quando você faz um estudo onde você, por exemplo, deixa claro nos critérios, na metodologia que você vai retirar as pessoas que não foram às sessões. Então, digamos que você quer fazer uma análise do efeito da psicoterapia cognitivo-comportamental em pacientes com depressão, com ansiedade, sei lá. Beleza, você monta o estudo, você submeteu 100 pacientes lá a um grupo de terapia e 100 pacientes a um grupo, a fila de espera, que seria o placebo. Aí você fala, bom... Depois de 18 sessões, 20 sessões no planejamento estruturado lá de intervenção, você vê que 30% dos pacientes não compareceram a 50% das sessões. Certo. Você decide tirar esses pacientes da análise final. É óbvio que você vai estar superestimando o efeito porque só está analisando aqueles que foram. No entanto, a indicação da psicoterapia cognitivo-comportamental, ela, para você analisar a efetividade dela e não a eficácia, existe uma diferença entre você analisar a eficácia de uma intervenção. A eficácia da terapia cognitiva comportamental você estaria analisando nessas pessoas que receberam e foram em todas as sessões. Certo. A efetividade da psicoterapia cognitiva comportamental você estaria analisando incluindo as pessoas que não foram às sessões. Por quê? Porque eu posso te dar um remédio muito eficaz, mas pouco efetivo. Se um remédio é muito eficaz, se você tomar ele, mas digamos que esse remédio dê enjoo, dê dor de cabeça e insônia. E é um remédio para o coração. Beleza, ele pode ser muito eficaz se você analisar, ele é eficaz se você analisar naquele grupo de pessoas que tomou o remédio porque você ficou monitorando ali, enchendo o saco para tomar. Agora, se você der esse remédio para 100 pacientes, talvez 10 aguentem os efeitos colaterais. Então a efetividade do medicamento é ruim. Porque ninguém vai usar. Ele é eficaz, mas ninguém usa, então é pouco efetivo. Perfeito. E a psicoterapia cognitiva comportamental tem se mostrado efetiva.
ela é eficaz, ou seja, se você analisa só os pacientes que fizeram a psicoterapia cognitiva comportamental, você vê eficácia, mas ela é efetiva também. Mesmo colocando no cálculo aquelas pessoas que faltaram sessões, elas melhoram mais que o outro grupo. Perfeito. Então, é uma ferramenta absurda de manejo de transtorno psiquiátrico porque tem pouco efeito colateral, né? Dura muito tempo, 1 ano, 2 depois de follow-up, pelo menos. E hoje pode ser feito online, como na nossa clínica. Perfeito, né? perfeito. De casa. E mais, assim, acho que a TCC ela veio para revolucionar em muitos aspectos, principalmente, claro, dentro do manejo clínico, a gente vai falar de coisas doloridas. Mas a gente sabe que existem abordagens e que ficam machucando as pessoas em tentar reviver aquele evento apenas, né? Então volta muito no tempo, fala muito da infância, de um período muito sofrido. A TCC ela é muito mais ligada à atualização daquilo que está acontecendo no indivíduo agora, né? Ou aquilo que vai acontecer no futuro. Claro que a gente vai falar do passado, entender o que aconteceu, mas eu vejo muito paciente triste por conta de abordagens que trazem uma repercussão negativa na vida deles por conta disso. Você ficar machucando as pessoas, né, daquilo que daquilo que aconteceu na vida delas, né? A gente sabe, por exemplo, que a TCC para insônia é um excelente instrumento. Na verdade, é a primeira recomendação dentro dos manuais é o ajuste, né, do comportamento pré-sono. Enfim, tem todo um manejo relacionado à insônia. Quando você vai para uma abordagem... E a gente sabe que, por exemplo, para você lidar com os seus traumas, uma das formas mais eficientes é você dormir bem, né? Já lembro aqui de uma paciente que passou por um período desse, né? Ela fez, 5 anos de terapia. Mas é uma abordagem duvidosa, né? Ou seja, sem embasamento científico. O que aconteceu? Ela veio para mim. A primeira coisa que a gente começou a fazer, é ajustar o sono dela, ajustar a rotina dela. Ela tinha dificuldade de sair do trabalho dela, né? Ela é uma pessoa... tinha um vínculo muito importante numa instituição, ela tinha muita dificuldade de se afastar do trabalho no horário adequado para que ela consiga dormir. Mas ela podia fazer, ela só estava com medo da repercussão negativa disso. Então a gente ajustou isso, a gente raramente falou sobre os traumas dela e ajustou o sono dela e a rotina. O que aconteceu? Claro, a gente entrou com medicação também por conta da gravidade. Mas ela dormindo bem, o que aconteceu? Ela começou a sonhar com o trauma dela. E aí ela começou a reviver aquilo dentro do sonho dela. E a gente falava sobre isso. Mas não era o ponto central. Né? Então, gradativamente, aquele desconforto imenso que ela estava sentindo começou a desaparecer. Retirada a medicação, recebeu alta e está bem. Maravilha. João, um outro ponto que a gente tem de braço, né, hoje aqui dentro das psicoterapias é o viver de psicologia, né? Certo. Para quem é psicólogo e está ouvindo nós aqui ou vai se formar em psicologia... o que é o viver de psicologia? Qual que é o objetivo dele? O que a gente está pensando aí? Olha, o viver de psicologia, eu acho que ele está começando a ser um bebê. Antes ele era um embrião, né? Agora ele é um bebezinho, bem pequenininho, acabou de nascer. Mas ele já vem forte. Ele vem forte porque, na minha concepção, Wesley, eu acho que até certo ponto você vai concordar comigo, que o viver de psicologia, ele pode ser entendido de muitas formas, mas com certeza ele é um espaço. Ele é um espaço para que os profissionais da psicologia, mas aqui eu acho que logo mais a gente vai abrir para outras áreas, ele é um espaço de compartilhamento de informação e conhecimento, certo? Onde as pessoas, os profissionais, eles podem se sentir acolhidos com conhecimento de alta qualidade, mas principalmente com a troca, né? E principalmente sobre aquilo que é o conhecimento deles também. Então a gente tem um espaço onde eles podem assistir aulas que estão aí, que a gente pode dizer que estão na fronteira do conhecimento sobre psicologia e neurociências, e não só isso, né? Psicologia, neurociências, modelo de negócio e também de contabilidade, marketing e agora também finanças pessoais, né? Porque a gente sabe que não adianta só ganhar dinheiro, tem que saber administrar o dinheiro também. Então a gente tem um combo gigantesco que resolve muito problema da vida dos psicólogos e dos profissionais de saúde de modo geral, principalmente aquilo que faltou na graduação. Tá? Eu acho que a graduação ela é super importante, as universidades são altamente relevantes na vida das pessoas, mas obviamente que elas são incompletas. Até porque quando você começa um curso de psicologia ou qualquer outro curso, você já começa desatualizado, né? Não, e tem interesses, né, cara? Interesses políticos, Perfeito. Interesses de pauta.
Muitas vezes a prática clínica fica um pouco de lado em parte das universidades brasileiras. Exatamente. Eu acho que tem muita universidade boa, tem muita graduação boa. Eu vejo muita gente defendendo, pô, meu curso é maravilhoso, tem professor bom. A maioria acho que é mais ruim do que bom. Mas não é isso que eu ouço. A maioria. Assim, não é isso, assim, não é a regra. A regra é, o meu curso tem dificuldades, eu não tenho tudo aquilo que eu gostaria de ter, ou pelo menos aquilo que eu preciso ter, né? Eu sei que curso de graduação não vai ter tudo. Mas assim, o elementar, né? Psicologia baseada em evidências, ponto. É isso aí que tem que entrar no currículo. Tudo aquilo que for construído, né? Além disso, beleza, vale a pena. Mas tu entende, Elis, que o cerne do negócio tem que estar lá? Tipo assim, pode ter pauta política, tu pode ter em algum grau. Eu acho que as pessoas vão fazer isso em algum momento. A política pública é importante também. Agora, você tá no centro da universidade, no centro do seu curso, e você tá discutindo só pauta política, tem alguma coisa muito errada. O que você tem que discutir é ciência lá dentro. Tudo aquilo que for feito nas adjacências desse centro, beleza. Pode existir. Grêmio estudantil, né, algum protesto que precisa ser feito, tá tudo certo. Eu acho que esse é o caminho, é o papel da universidade também, encontrar formas de fazer isso. Mas isso não pode ficar maior do que a ciência, do que a literatura está aí para demonstrar para a gente. Pessoal, se vocês tiverem interesse em participar do Viver de Psicologia, fique de olho principalmente no meu Instagram e no Viver de Psicologia, lá no Instagram do Viver de Psicologia. E assim que tivermos novidades lá, a gente vai postando para quem tiver interesse aí. João, como é que a galera te encontra aí nas redes sociais? Procura eu no Instagram aí, o joãoperini.psi, tá? joãoperini.psi. Pode chamar lá, a gente bate um papo. Eu tenho uma tendência a produzir um pouco mais de conteúdo, mas gradativamente vou fazer isso, tá mais lá. Mas a gente sempre vai se encontrar. E a clínica, se a pessoa botar o nome aqui embaixo, logo alguém chama lá para atendimento. Perfeito. Tem um formulário, vai ter um link na descrição, vai ter um formulário. Mas, obviamente, eu vou pedir paciência, né? As coisas estão acontecendo, a empresa não tem nenhum ano de trabalho e a prerrogativa é atenda bem, né? Com calma, e as pessoas que estão esperando, a gente vai exigir que aconteça no mais rápido possível. Mas isso, obviamente, gradativamente a gente está contratando, treinando pessoas, né? Não adianta só contratar, pode ter 20 pessoas lá, mas tem que estar treinado. E assim, se a pessoa que estiver ouvindo tiver com uma urgência absurda, pode procurar um profissional mais próximo aí, obviamente, né? Um postinho de saúde, alguma coisa. Fechou? Pessoal, obrigado pela sua atenção mais uma vez aqui. Lembra, né, de curtir o episódio e compartilhar. E nos vemos no próximo assunto.